O jogo do Sop não tem spoiler. Não parece. Não parece que. Não tem spoiler, não. Parece que tem, mas não tem, juro. Tá bom, então. Vamos lá. É, rapaziada, o Sop começou a apanhar. Em breve, o nariz do meu menino vai quebrar, e aí poderemos decretar com certeza: o arco do Sop começou. E o Buffy tá finalmente rolando no mangá de One Piece, né? Vários personagens novos começaram a aparecer recentemente, os tão aguardados. Batendo na mesma tecla, mas só pela virtude do corte aqui. A minha maior decepção com One Piece atualmente, quando eu digo atualmente, eu não digo nesse arco, eu digo tipo assim, nos últimos anos, é o Chapéu de Palha abandonados, pô. Isso é a coisa que mais me pega. Isso é a coisa que mais me pega, cara. O Oda pra mim pode cometer 1000 erros, mas tipo, não esse, pô. Não você abandonar os seus personagens, cara. Eu entendo que o mundo é muito grande, o One Piece é difícil de lidar, é difícil administrar o One Piece. Mas tu não pode deixar de dar destaque pros personagens, cara. Porra, mano. O Frank em Egghead, o Zoro em Wano e o Sop em Elbaf, cara. Caralho, mano. Cara, se tu pensar melhores cenas de One Piece, tem tipo, sei lá, 80% de chance de ser uma cena baseada num personagem bem escrito. A Robin, Eu Quero Viver, o Roger Hill, tá ligado? O Sop contra o Luffy. Caralho, mano. Tem algumas que não necessariamente, né? Tem várias cenas boas de One Piece que não necessariamente tá lá na escrita do personagem. Mas, pô, é muito triste, pô. Eu sinto que o One Piece tá só world building em cima de world building. É claro que é muito importante, é um dos principais aspectos, né? Se eu fosse descrever One Piece, os momentos, os pontos que fazem One Piece ser o que ele é, tipo, personagem e world building, né? Com certeza. A história de One Piece tem que ser muito bem trabalhada, não é uma coisa ignorável. Mas não a custo dos personagens, sacou? Não a custo dos personagens. Levando em conta como as coisas estão, a expectativa quebrada dos fãs, etc., o final de One Piece te assusta? Sim, sim. Eu cheguei no ponto onde eu tô receoso com o final do One Piece, de verdade. Não que eu acho que a obra tá ruim, não. Mas eu não. Eu visualizo encaminhando pra um. Não ruim, não ruim. Ruim não vai ser, de jeito nenhum. Não vai ser ruim. Mas assim, não ser tão impressionante quanto deveria. Sabe? Sei lá. Eu sinto que o One Piece tá focado demais nos world build, que é legal, porra. Tem um capítulo bomba, tu fica, caralho, que foda que tá rolando isso. Mas, novamente, não a custo dos personagens. Dos Mugiwara. Os Mugiwara abandonados é muito triste, pô. Sei lá, enfim, vamos ver. Dos Cavaleiros Sagrados estão agora participando, tem uma porrada de oponentes fortes, os gigantes estão colando no bagulho também. Sendo que nos últimos capítulos, uma dessas Cavaleiras Sagradas, né, a Gunko, apareceu dando uma surra em alguns dos chapéus de palha. E em meio a tudo isso, né, um monte de gente começou a fazer piada porque o Sop tomou uma joelhada no meio da cara. E tem uma galera toda meio desesperada falando sobre como o arco do Sop começou aí, rapaziada. Esse é o destaque do Mas apanhando pra mulher bonita, pô. acabou pro beta. Entre Sop acabou nada, pô. Tem tudo pro beta. Apanhando pra mulher. detalhes. Mesmo que por sinal a gente só tenha tido, tipo, um capítulo de uma luta do bagulho ainda, mas tem uma galera que já tá desesperada em certa forma. E pois é, o arco que tá sendo aguardado por muitas pessoas pra se tornar, né, o arco que vai desenvolver finalmente o personagem do Sop, onde talvez ele saia aí sendo um grande guerreiro do mar, ou saia completamente desenvolvido de fato, né, e também com um personagem que é muito pouco divisível em opiniões, por sinal. Eu já fiz um vídeo há mais ou menos um ano atrás sobre o Sop, e eu sei que, tipo, 90% do público gosta bastante do personagem, enquanto tem uns 10% ali que acham ele meio bosta. E é justamente disso que eu queria falar hoje, jovens. O arco de Elbaf, será que ele de fato vai ser mesmo o arco do Sop? Vai desenvolver o personagem dele como um todo? Sop é um dos melhores personagens que... Talvez não um dos melhores, vai. Talvez não um dos melhores personagens, mas os que eu mais gosto. Sop é um dos personagens que eu mais gosto na vida, cara. Porra, tá pra nascer boneco mais legal que ele. Ou será que as pessoas vão acabar se decepcionando um pouco porque elas estão esperando demais desse arco? Bom, de qualquer jeito, eu sou o Link, eu tenho um canal de animes, e hoje estamos aqui pra... Pô, esse bonequinho dele é muito feio, né? Na moral, mano. falar sobre o arco e o desenvolvimento... Olha essa porra, velho. ...do personagem do Sop em Elbaf. Enfim, não esquece de se inscrever aí no canal antes da gente começar. Senta aí e vem comigo. Nossa, que coisa horrorosa. Apesar da minha opinião não ter Tá, cadê? Vamos voltar no assunto do Sop. mudado muita coisa. Há mais ou menos um ano atrás, eu fiz esse vídeo aqui do Sop, e era nele, onde eu falava algumas opiniões que eu tenho até hoje, sobre como o Oda desenvolvia os personagens do Chapéu de Palha, e eu achava um pouco estranho a forma como o Oda fazia esse desenvolvimento. Como, por exemplo, nessa época, eu usei uma expressão que eu acho que vale se destacar até hoje, que é falar que o Oda desenvolve a maioria dos personagens de um jeito engessado demais. E aí você pode decidir se você acha isso um problema ou não. Mas calma que eu vou explicar um pouco sobre Engessado? o que é esse engessado demais. Então, vamos lá. Todo mundo conhece o personagem do Sop, né? É um dos chapéus de palha mais famosos que a gente tem até hoje. Foi criado como uma espécie de alívio cômico pra estar ali no bando do Luffy, ao mesmo tempo, né, que ele também tem todo o seu lado humano, que torna ele muito interessante e muito carismático. Ele é o personagem de todos os do bando do Luffy, o mais fraco. Seu personagem acaba girando em torno de um personagem covarde, que tá num mundo cheio de coisas absurdas. Tem criaturas gigantes, personagens bizarros, um monte de gente com fruta que vira fogo, etc. E ele é meio que um brother com muita fé e um estilingue. Pra poder vencer as suas lutas e todos os seus conflitos, o Sop sempre teve que ser um personagem muito interessante, porque ele sempre tem que se superar muito mais que todos os outros, né? Qualquer outro personagem, principalmente depois do
time skip, possuem uns poderes ali muito interessantes, enquanto que o Sop é sempre que tem menos upgrades. Ele sempre tem que fazer mais estratégia, tem que acabar usando a sua inteligência ou soluções criativas, porque o mundo não tá muito ali a favor dele, não. Toda luta que ele vai vencer, geralmente ele sempre vence meio bagaçado. Isso quando ele vence a luta, por sinal. Isso se Não que o personagem se resuma a luta, né, Linkzinho? Mas ok. tem, é claro, até os próprios dias de hoje, por exemplo. Onde se você for pegar até mesmo o trio dos personagens covardes ali do bando do Luffy, né? Que seriam o Sop, a Nami e o Chopper, por exemplo. Nami e Chopper são personagens absurdamente fortes nos dias de hoje. Como a Nami tem os Zeus, por exemplo, que era um bagulho da Big Mom que ela roubou pra ela. Ela tem um clima táctil muito pique e tal. O que é nesse bagulho dos Zeus foi interessante, eu acho interessante. Eu acho que é uma forma legal de evoluir a Nami. Puxar os Zeus porque combina, né? Com o estilo dela de lutar e tal. Não sei se o Oda planejou, já enfiou essa porra na Big Mom planejando pra Nami, eu acho que não, né? E considerando que não, assumindo que não, foi bem calhado, calhou, né? Caiu bem, assim, né? Tá ali, pegou, eu acho interessante. Você consegue fazer uns bagulhos zica. O próprio Chopper, que hoje em dia tem controle da Monster Point, tem um Isso é tosco demais, puta que pariu. habilidades interessantes. Ele não aparece muito lutando, Faz mas sentido pra caralho, mas é muito tosco. ele não vai apanhar. O Sop ele tem ali umas frutas, um estilingue maior do que ele tinha antes, muita fé e um hack de observação que o Oda nunca lembra que deu pra ele lá no arco de Na moral. força e ele só usou uma vez, nunca mais usou. No início da história, é claro, fazia muito sentido a gente ver o personagem do Sop em muitas lutas, na sua maioria, na verdade, fugindo que nem um maluco, né? Como eu disse pra vocês, ele era só um cara com um estilingue que saiu de casa pra poder viver aventuras. Aí de repente ele tava numa ilha do governo com 300 pessoas armadas, monstros, gente com fruta que vira fogo, gelo. Era meio complicado ele conseguir fazer alguma coisa ali. Mas mesmo assim, o personagem foi se adaptando e evoluindo aos poucos. Tivemos todo o arco interessante dele ali, como o Sogeking. Quando a gente vai chegando nos últimos arcos do pré-time skip, como por exemplo o Sabaody, a gente tem alguns momentos marcantes. Tô sentindo que ele tá resumindo o Sop a ser forte, mano. Tudo bem, ele só tá falando de um aspecto até agora, mas assim, parece, mano. Caralho, o Sop nunca se fez em destaque de luta, pô. Caralho, essa é a coisa mais legal, inclusive, do Sop. Essa é a coisa que torna ele especial, pô. Ele funciona além disso. Num shonen, num Battle Shonen, pô. Onde todo mundo luta ali, até a Nami e o Chopper que são mais fracos lutam, velho. Essa cena aqui é fabulosa. Essa cena aqui é incrível. One Piece ele tem muitas cenas de desenvolvimento de personagem que não se faz só no historinha, né? A gente falou isso naquele... Opa, valeu pelos subs, deixa eu pegar aqui o vídeo do Barbichas. A gente falou isso naquele vídeo de torneio, né? De personagens lá de One Piece, aquele vídeo gigante. Você vê que o Sanji, né, ele é mais desenvolvido assim, em contexto. Olha o Whole Cake, né? Olha a história, o flashback, olha o desenvolvimento do comportamento dele, aquele desenvolvimento mais tradicional com história, né? Com enxerto ali, pra dar volume no personagem. Já o Zoro não é assim, o Zoro a gente tem pouquíssima informação, né? O Zoro se faz como personagem bom por quê? Porque ele, por momentos, ele se faz de momentos, né? Eu gosto mais desse segundo, eu acho, né? Nenhum necessariamente anula o outro ou é melhor que o outro, mas eu acho que eu tendo a empatizar mais com esse segundo formato, de fazer o personagem se expor por momentos. Você conhece o personagem e ele é palpável e interessante e bem feito, não porque tem uma historinha escrita dele, sim porque você vê o papel e o interior do personagem, né, o valor do personagem em momentos, né? O Zoro funciona assim. E esse aqui é um excelente momento disso do Sop. Olha isso aqui, mano. O momento em que o Kizaru vai pisar acho que no Zoro, né, em alguém. E o Sop aponta um estilingue pra ele, pô. Do personagem, que não é que essa cena aqui não mostra direito, né? Mas ele aponta o estilingue pra ele. são só pequenos momentos detalhados. O Sop aponta o estilingue pro Kizaru, cara. Essa cena é muito foda, cara. O One Piece se faz muito momentos assim, sabe? Isso é uma coisa que o Oda masteriza. O Oda masteriza, cara. Fazer um negócio simples, sutil, que não fala nada, às vezes nem tem diálogo envolvido. E diz tudo, em um quadrinho. Tá ligado? Pá. O Sop apontando o estilingue pro Kizaru, mano, pra proteger o Zoro, mano. Tipo, muito foda, cara. Surreal de foda. Tipo, o momento em que o Almirante Kizaru tá tentando matar o Zoro e o Sop vai pra cima dele. O Sop não consegue fazer nada ali, é só uma cena que ele vai e fica atirando nada ali nele e tal. Mas é legal ver o Sop pelo menos arriscando a sua vida e se tornando mais corajoso, mesmo que ele não seja tão forte assim. Afinal de contas, coragem não provém de força, né? Coragem é literalmente o fato de você lutar, mesmo que você esteja cagado de medo. Existem muitos personagens em outras histórias que trabalham isso de uma forma muito interessante. Um exemplo que eu acho que seria legal até dizer é um personagem do anime de Frieren, que é o personagem do Stark. Ele é um guerreiro bastante forte, mas mesmo assim, ele tem muito medo antes de começar qualquer combate. Mas mesmo com medo, ele sempre entra nas lutas e participa delas, mesmo que por dentro ele esteja cagado ou querendo fugir e tal, ele tá ali, exercendo coragem. O Sop, ele tem Que exemplinho, hein? Puta que pariu. um probleminha que possa estar... Tu entendeu o que ele quer falar? Mas caralho, mano. O que tem a ver, mano? Parece eu no vídeo Hunter x Hunter trazendo um exemplo dos Smash Bros. Não nada a ver, tá ligado? Skip. Todo esse desenvolvimento que ele teve nos primeiros, 500 episódios da história é meio que esquecido. E aí que eu falo pra vocês que a palavra engessado começa a fazer sentido só agora. Peraí, que eu acho que eu vi errado. Ele tá ali, exercendo coragem. O Sop, ele tem um probleminha que pós-time skip. Todo esse desenvolvimento que ele teve nos primeiros, 500 episódios da história é meio que esquecido. E aí... Mas Esquecido, tipo assim, os o Oda fãs que ignora, estão né? se decepcionando com One É Piece isso? são o João, o Igor e o Distopia. As pessoas normais ainda acham que tá bom. Não, mas, pô, peraí.
Peraí, vamos lá, uma coisa cada vez. Primeiro, só pra não perder o fio da meada aqui. Ele falou esquecidos. Eu acho que é esquecido pela própria história, né? Não esquecido, tipo, passou batido e foda-se, né? Acho que sim, né? Mas assim, Também os não fãs acho que também. estão se decepcionando com One Piece são o John, o Igor e o Distopia. As pessoas normais ainda E acham sobre que o tá bom. comentário do Cachorra Prenha, melhor nick do meu chat aí. Cara, eu tô me decepcionando com One Piece, mas não igual o John. O John acha que tudo é um lixo. Tá ligado? Distopia também, sei lá. Eu tô decepcionado com One Piece em relação àquilo que eu falei. Eu acho, principalmente, tem outros pequenos fatores, mas principalmente o fato dos personagens estarem ignorados, pô. Desde que virou o time skip de One Piece, cara, tem 2 arcos bons, cara. Muito bons, assim, nível One Piece, tá ligado? Se você pegar o Holy Cake é um arco que amassa a média de anime, tá ligado? Tipo, assim, no nível de One Piece. Pra One Piece tem 2 arcos realmente bons, que é o Wano e o Dressrosa, na minha opinião. Ilha do Homem Peixe, tipo, tem um momento altíssimo ali com o Fischer mas de resto é um lixo. Punk Hazard nem existe, tem o Caesar pra fazer uma graça ali, é isso. Holy Cake é fraco. O plot do Sanji é fraco. Já falei isso pra vocês, eu acho patético. Eu acho patético os dois principais aspectos do Sanji nesse arco, porque o arco tem muita coisa além disso, mas em relação ao Sanji, que é o principal, eu acho patético as duas questões. O Sanji repetiu o mesmo erro que ele via a Robin cometendo. Ele fazia aquilo, ele cogitar realmente, ele literalmente cogitar seriamente abandonar o bando. Depois dele ver o que a Robin passou em Oda Seven, eu acho ridículo, é tipo inaceitável assim, tá ligado? Tipo, contraditório até, tá ligado? Todo bando presencia aquela situação da Robin e depois cogitar fazer igual, eu acho ridículo. E tá, mas vamos supor, beleza, passou por isso, passou pelo esse ridículo. Mas pelo menos que ele tivesse um motivo mais profundo, uma coisa mais a sério envolvida, mas não. Ele sai, fica decepcionado com a gata e volta no mesmo dia. Não é? Ou tô enganado? Não é no mesmo dia? É no mesmo dia. Ele sai, briga com o Luffy, um dramalhão do caralho, vê a Purin, chora e volta no mesmo dia. Pô, isso não é patético não, cara? Pô, isso não é ridículo não, cara? Eu já acho ridículo abrir essa ferida, né? De sair do bando, sei que depois de tudo que a gente já viu da Robin passar. Já acho ridículo abrir a ferida. E abriu a ferida por um motivo esdrúxulo desse, ué. Abriu e voltou no mesmo dia. Pô, puta que me pariu, cara. Ou é muito tosco, pô. Não é ruim, cara, que personagem horrível que é o Sanji, não. Tem uns takes legais ali, mas é muito tosco, cara. É muito tosco. Então, assim, no geral, o Holy Cake eu acho fraco. Não acho o pior arco do mundo, mas eu acho fraco. Acho fraco. O Sanji ir embora eu acho de boa. Agora ele voltar daquele jeito é meio... então. Tá ligado? Talvez até... Né, você não ligue tanto quanto eu dele sair, né? Eu acho meio besta, mas ok. Mas ele voltar logo depois é muito tosco. Cara, vai se foder, velho. Que drama merda. Que drama merda esse arco, cara. Eu não detesto o arco todo porque eu gosto do Luffy contra o Katakuri. Eu gosto do Katakuri. Tem personagens interessantes. A Big Mom é foda. É uma das minhas vilãs favoritas, a Big Mom. Tá ligado? Tipo, eu não odeio o arco. Mas é fraco, pô. É fraco pra caralho. Então, enfim. Muitos arcos fracos no Novo Mundo e de um tempo pra cá você vê assim, né, os personagens abandonados. É só por isso que eu falo que eu tô decepcionado com One Piece, né? Tipo, por isso. Porque o Wano eu acho um arco fenomenal. O Nigashima é meio besta, ok, Nigashima é meio besta, mas assim, no geral o arco é muito além disso, né? O Wano é um puta arco bom, tá ligado? Então eu não acho que o One Piece tá ruim, que lixo. Mas vamos ver, né? Quando eu ver Egghead, eu não li Egghead ainda. Eu vi só o iniciozinho. Só bem iniciozinho, tipo 4 capítulos, sei lá. Quando eu ver o Egghead eu digo. E o Elbaf também. Talvez eu leia os dois aí quando acabar. Aí eu digo se tá bom ou não. Pra mim. Sei lá, hein. Esse bagulho do Shanks aí. Não me desce, hein. Não sei, não li. Não li. Ó, aqui, ó. Mas não, só de saber da informação assim. Do Shanks não. Olha, eu já olho com o pé atrás, tá ligado? Assim, 2, 3, 5 pés atrás, assim. O Random Geek me deu 50 pau, que isso, viado? Espero que não sofra com esse vídeo. Porra, mas não parece muito convidativo essa chamada de espero que não sofra com um vídeo de 50 minutos, não, hein? Ah, não tem 50 minutos, cara, só deu mais porque sim. Caralho. Cara foda. Tamo junto, mano. Tá bom. Vamos ver.
Aí que eu falo pra vocês que a palavra engessado começa a fazer sentido só agora. A forma como o Oda geralmente desenvolve os seus personagens da trama principal, digamos assim, é engraçada, porque ele não desenvolve na real, né? É só isso que a gente poderia dizer. Tipo, tudo bem que os personagens eles têm alguma coisinha que acontece aqui e ali. Espero que não sofra com esse vídeo. Em cada arco, mas o ponto é que todos os personagens principais da história de One Piece, né, os Chapéus de Palha, eles possuem características principais, as quais o Oda, o criador da história, ele se recusa a mexer nelas da mínima forma possível. Então, o arco dos personagens em geral, né, o desenvolvimento que a gente poderia dizer que na maioria das vezes eles têm, se resume a eles teriam uma luta ou outra aqui em alguns arcos e só. Tipo, Zoro, por exemplo. Ele é um espadachim Do que você tá falando, cara? que gosta muito de cerveja, ele gosta muito de dormir e de treinar. E ele quer ser o espadachim mais forte do mundo. Então, o trabalho dele na maioria dos arcos vai ser o quê? Ele vai ficar dormindo, ele vai beber, aí vai aparecer um inimigo muito forte pra ele lutar, ele vai vencer. Às vezes ele vai vencer sem muito esforço, e às vezes vai ter um oponente mais forte, que, tipo, sabe, vai derrotar ele, talvez. Aí ele vai levantar e vai falar... É assim que você vê o Zoro? Cara, essa é a pior análise, não análise assim de review, né? Análise que eu digo assim, de você olhar e ter uma impressão, né? Você entender o que você vê. Interpretação pode ser. Essa é a pior interpretação que eu já vi do Zoro na minha vida. Que isso, cara? Não, que eu tenho meu sonho de ser o espadachim mais forte e tal, ele vai gritar alto, vai soltar um poder novo e vai vencer. E é só. Boa parte da história dele vai ser isso. Ele vai ter algumas outras cenas interessantes aqui e ali a cada 200 capítulos? Vai. Só que grande parte do que ele vai ter é só essa parte de... Que isso, cara? Desenvolvimento pra você é só... flashback, porra? lutar mesmo já era. O Sop é basicamente a mesma coisa. Nós temos um personagem aqui que uma das partes mais fortes dele é ele ser covarde. Porém, isso entra em contraste com o grande objetivo do personagem, né? Que é se tornar um bravo guerreiro do mar. Então ele quer se tornar um guerreiro forte. Ele quer se tornar uma pessoa que seja corajosa. Porém, essa parte dele ser covarde é uma das partes centrais do personagem. Cadê? Vamos voltar ao assunto do Sop aqui antes que eu me perca. Quer dizer, já me perdi, né? Ai, vamos lá. O que ele tá falando mesmo? Dele é ele ser covarde. Porém, isso entra em contraste com o grande objetivo do personagem, né? Que é se tornar um bravo guerreiro do mar. Então ele quer se tornar um guerreiro forte. Ele quer se tornar uma pessoa que seja corajosa. Porém, essa parte dele ser covarde é uma das partes centrais do personagem. É a melhor piada, digamos assim, que ele tem. Ou seja, isso não sai do personagem nunca. O Oda se recusa a retirar essa característica dele pra que ele amadureça. Ou pelo menos mexer um pouco nessa característica. Tipo, agora ele tem medo, mas ele vai pra cima. Ele tá com medo, mas ele vai fazer tal coisa. Não, a piada sempre tem que se manter idêntica. E essa é uma razão pela qual a maioria das pessoas não necessariamente desgostam do Usopp. Mas talvez só tenham enjoado dele, porque depois de 1000 e poucos capítulos, ainda Pô, mas se tu não vê diferença do Usopp do início pro Usopp de Water 7, pro Usopp de... Tudo bem que né, no Novo Mundo é uma sagnada mesmo, isso aí é justamente um dos problemas. Mas assim, em Dressrosa dá pra dizer que ele teve um destaque. Agora, se tu não vê a diferença desse Usopp inicial pro Usopp de Water 7, principalmente, tu tá maluco. Tá despirocado. como se ele estivesse no capítulo 10, sabe? Como eu disse pra vocês, os primeiros 100, 200 capítulos da obra fazia sentido, nós temos um Usopp covarde ali no começo, né? A gente tem ali o Luffy, o bando dele, que todo mundo tinha algum poder, alguma forma de lidar com as situações e tal, e eles eram um bando de Zé Ninguém descobrindo o mundo ainda. O Usopp, ele era só um cara, ele não tinha se adaptado ainda ao fato de que ele tava numa aventura, que eles iam lutar com... O foda é que, tipo assim, o Oda, pra ele ter um desenvolvimento foda no personagem, desenvolvimento foda, o arco tem que ter parte dele, pelo menos, dedicado ao personagem. E eu acho que os arcos atuais não tem tanto espaço pra enfiar, né, o personagem enraizado nele. Os personagens. Só que, duas coisas. Não acho que precisa ser o desenvolvimento foda, pode ser um desenvolvimento ponto. E segundo, dá pra você enfiar o personagem no arco. Assim, não tem como você fazer o arco ser em volta do personagem, é isso que eu quis dizer. Não tem como você fazer o arco ser em volta do personagem, porque o ano, né, a conclusão da batalha, não sei o que lá, dá pra botar que o arco seja sobre o Zoro, tá ligado? Com certeza. Mas você pode enfiar um plot importante de Wano sendo o Zoro, tá ligado? Não fez isso com o Sanji em Whole Cake muito mal, inclusive? Dá pra fazer, tá ligado? Então, é isso que tá faltando, cara. É você ver a diferença dos personagens. Olha, como eu falei agora, a diferença do Usopp no início e do Usopp pro Joe Water 7, tá ligado? Agora, você vê a diferença do Frank. Cara, qual é a diferença do Frank de Thriller Bark pro Frank de agora, tá ligado? Tipo, é a mesma porra, tá ligado? O personagem tá imutável, pô. Eu sei que são muitos personagens, não dá pra trabalhar todos, mas, cara, pelo menos aqui ali tá faltando, não tem nenhum, cara. Teve uma tentativa no Sanji. E foi horrível. Caraca, cara. Tipo... os piratas mais fortes do planeta e tudo mais. Agora, quando você avança pro capítulo 1000, 1100, Luffy agora é um Yonkou, basicamente um dos 4 piratas mais famosos do planeta. No último arco de Egghead, o bando do Luffy tava tão importantinho que veio a galerinha dos Goroseis atacar ele. Vulgo, as maiores autoridades do governo no mundo de One Piece. Eles saíram vivos de uma Buster Call, com trocentos vice-almirante, um monte de armas, um monte de coisas pra eles tentarem explodir a ilha, e um fucking almirante foi atrás deles. E mesmo assim, eles ainda saíram de boa. Enfrentaram Kaido, o homem mais poderoso do mundo, que tinha um exército de 30 e poucas mil pessoas, e dane-se, saíram numa boa. Enfrentaram Doflamingo em Dressrosa, Que música é essa, cara? Pelo amor de Deus, velho.
Crocodile, o Luffy saiu vivo de Marineford, saiu vivo de Sabaody, enfrentaram a Big Mom, foram pra Holy Cake, 1 milhão de coisas aconteceram com o bando do Luffy, pra que hoje em dia ele fosse um dos personagens mais poderosos e importantes da história de One Piece. Então o bando do Luffy hoje em dia não é pouca bosta, eles são o top do top. E mesmo assim o personagem continua igual. Se nos primeiros 100 capítulos da história, quando uma luta vai começar, a primeira atitude do Sop é vou meter o pé, hoje em dia a primeira atitude do Sop ainda é vou meter o pé. Não parece que você tem qualquer... E daí, porra? Cara, eu nem discordo que os personagens estão estagnados. Resident Evil 4, nada a ver, né? Musiquinha da Save Room. Eu nem discordo que os personagens estão estagnados, tá ligado? Eu acho isso um problema. Eu acho que esse é o maior problema do One Piece. É os personagens estarem estagnados. E ainda assim tô achando meio fútil. Não é pro Sop vou dar no pé. E aí, mano, o Sop pode ser vou dar no pé até o final, cara. O Sop pode ser um personagem que foi extremamente bem desenvolvido, concluído, maravilhosamente feito, e ainda ele ser um personagem vou dar no pé. Não precisa matar essa essência do Sop pra ele ser bom, cara. É só fazer qualquer coisa. Força por parte do personagem. Ó, o Kaiser falou ali, o cara só tá vendo pelo Power Scaling. Só tá vendo por causa do Power Scaling, porra. Caralho. A evolução do seu personagem é ele se ele lutar. É isso. Se o Sop não lutar, ele não tá evoluindo. Pô, de fato não está evoluindo, mas não por isso, sabe? Se tornar um bravo guerreiro do mar. Você não vê ele treinando, desenvolvendo novas habilidades, você não vê ele pensando sobre isso, é nada do tipo. Ele é um personagem usado de escada pra poder fazer gracinha. Ele sempre tem alguma cena... Ele não precisa ser... Na verdade, olha só, eu ia falar que ele não precisa ser um guerreiro do mar, um cara corajoso, luta, foda pra ser um guerreiro do mar. Mas eu vou além. Eu acharia que seria ruim se fosse isso. Nossa, agora o Sop é um bravo guerreiro do mar. Por quê? Porque agora ele luta de frente. Ele vai igual o Luffy, ele luta de frente. Que lixo! Porra, ele tem que ser um guerreiro ele tem que concluir o sonho dele de ser um bravo guerreiro do mar diferente. Por fora, não sei dizer como exatamente, mas diferente. Ele tem que ser relevante, pra alguma coisa, tá ligado? E fazer do jeito dele. Se ele só deixar de ser covarde e ficar fodão, vai ser um lixo o desenvolvimento do personagem. Onde ele aparece lutando. Mas a grande maioria delas são cenas meramente ilustrativas. Ele dá um ataque, isso não causa dano verdadeiro aos inimigos, e aí depois ele foge. E meio que fica só por isso. Também entra no quesito que ele só ataca de verdade quando ele vê que não tem como fugir, ou quando ele tá com um bando inteiro, que ele vai pra trás de todo mundo e fica batendo de longe. Que aí, de vez em quando... Foda-se de ataque, caralho, que raso, velho. Ataca. Se a gente for pegar como exemplo os últimos capítulos aqui, tipo, o último capítulo mesmo que lançou essa semana que eu tô gravando o vídeo, 1146. A gente teve um pequeno confronto ali com a Gunko, né, que ela é uma cavaleira sagrada, que ela foi atacar o bando do Luffy. Se eu não me engano, estavam Brook, o Sop, Nami e o Jinbei nessa luta. A luta ainda tá no começo, só que geral tá tomando uma surra da Gunko, o que eu acho que pra mim faz completo sentido. Ela é um cavaleiro sagrado, que aparentemente eles são muito fortes, né, parece até que você tem que ser alguém dos cavaleiros sagrados pra se pá, virar um Gorosei mais pra frente. Ela é absurdamente forte, tem uma fruta roubada, tem regeneração, né, que aparentemente agora todos os inimigos de One Piece têm regeneração também. Ou seja, faz sentido a Gunko tá com uma vantagem pesada e o Chapéu de Prata estarem tomando uma surra. Inclusive o próprio Sop levar essa joelhada aqui também não é nada demais, né? Mas tem que lembrar que os melhores momentos do meu mano Sop foram justamente depois que ele tomou uma surra. Se ele ainda não quebrou aquele nariz de Pinóquio dele lá e ainda não tá todo destruído, é porque por enquanto ainda não chegamos no momento do auge do personagem. Existem pequenas cenas com pequenos detalhes da história que me incomodam ainda no personagem. Tipo, a gente já tá no arco de Elbaf agora, né? Capítulo 1146. A Gunko se mostra claramente ser uma inimiga. Ela fala que ela é do governo, ela faz um discurso lá sobre como elas vão sequestrar as crianças de Elbaf e tudo mais. Aquela coisa básica de vilão, né? Vamos sequestrar os gigantes, etc, etc. Tal, beleza. Aparece uma seta bem na cara, assim, do personagem do Sop, que dá a entender, né, que ela vai atacar ele primeiro. A atitude inicial do personagem do Sop é a clássica que você já espera, né? Ele fica com medo, aí ele grita, aí ele sai correndo e tal. E aí depois que outros personagens já foram pra cima, aí sim ele dá um golpe na Gunko. Ele tem um momento ali onde ele dá um golpe que dá bastante dano nela, mas ela se regenera, vai lá, ataca ele, ataca todo mundo e tal, e basicamente todo mundo leva uma surra. A atitude inicial do Sop aqui ainda foi fugir. E como eu disse pra vocês, no bando do Luffy, né, a gente tem 3 personagens que eles são os covardes que tem medo de luta, que são Chopper, o Sop e a Nami. Nesse capítulo a Nami também tá presente, só que a atitude dela já virou... Nossa, que vegetante, cara. Outra coisa, a personagem, mesmo que minimamente falando, já teve algum desenvolvimento. Então quando a seta aparece na cara do Sop, qual é a primeira coisa que a Nami faz? Ela foge também? Ela se esconde? Ela vai pra trás de alguém? Não, ela vai pra cima. Ela tenta dar um golpe que até tem um destaque ali bastante legal e tal. A Gunko não sofre nenhum dano pro golpe, joga ele de volta na Nami e aí sim ela recua, porque ela vê que ela vai tomar um golpe de raio no meio da cara, né? Aí ela recua porque também não vamos morrer à toa. O que você quer dizer com isso, cara? Que você tá analisando a luta e falar, não, a Nami atacou primeiro, o Sop atacou depois, então o Sop não é corajoso. Que é isso, cara? Que porra de ponto é esse? Eu sou um pouco propício pra poder falar sobre isso, jovens, porque eu já falei aqui em vídeo que os meus chapéus de palha favoritos, os meus personagens favoritos de One Piece são o Sanji e a Nami, né? Mas eu acabei vendo que tem outras pessoas que concordam com essa minha opinião recentemente, né? Que eu até falei, mano, que nos últimos arcos ali de One Piece, é até meio engraçado visar que a Nami, ela tá aos poucos saindo do grupo dos personagens covardes de One Piece e ela tá passando por um personagem que, de fato, quando ela precisa ir pra cima, ela vai pra cima. É um desenvolvimento pequeno, mas é satisfatório, sabe? Tipo, eu gostei dessa pequena atitude que é, tipo, é um inimigo forte, mas, pô, 1000 e poucos capítulos já, o Luffy já é um dos piratas mais fortes do mundo. Então, assim, ela apareceu e meteu o louco, a primeira coisa que a Nami fez foi tentar atacar. Depois que ela percebeu que ela não... ok. conseguiu causar nenhum dano e que ela provavelmente não seria muito útil aqui no combate, aí sim ela recua pra pensar em outra coisa. Mas pelo menos ela tá tentando, sabe? Não é como se a Nami tivesse ficado também 500 milhões de vezes mais forte nos últimos arcos e tudo mais. Mas, por exemplo, a gente teve o arco de Wano, vamos supor, onde a gente também teve uma luta onde eu acho legal que a gente teve uma luta da Nami que o Sop também tava. A gente tem aquela clássica piadinha, né, que a Nami e o Sop estavam fugindo ali dos personagens inimigos e tal. E aí chegou um momento onde a ult, que foi a mina que eles lutaram, ela bate numa criança. E aí o que acontece quando a ult vai lá e bate numa criança? A Nami vira de costas e decide que ela vai parar de fugir e fala: "Não, agora a gente vai quebrar essa mina, agora ela vai tomar uma surra". E aí a gente tem uma luta muito pica, onde claramente a Nami não é tão forte assim. Porra, que luta pica, hein? Mas ela não desiste de lutar, ela vai e ela Nossa vem. O Sop... senhora.
Sop, não, ele continua na pira de tentar fugir. Inclusive, eu até falei dessa luta no meu vídeo onde eu falava sobre o personagem do Sop, porque essa luta pra mim tem uma das piores cenas do Sop especificamente, que é uma cena que entra em contradição com ele lá de Alabasta, sabe? Pra quem não se lembra, tem uma luta do Sop lá em Alabasta, onde ele solta uma frase muito pica, que é que tem um momento onde um homem não pode mais fugir, que é quando alguém ri dos sonhos dos seus amigos. E é isso, é literalmente o que acontece em Wano, no caso. A Uchi, ela pega, segura a Nami e ameaça ela dizendo, fala pra mim que o Luffy nunca vai ser rei dos piratas. É o momento onde a Uchi desacredita do sonho do Luffy. E o Sop, nesse momento, ele tá... Eu não gosto quando o Oda fica repetindo essas porra, cara. Essa cena da Nami foi tipo exatamente essa cena do Sop, tá ligado? Só que pior. Assim como o plot do Sanji em Whole Cake é exatamente o plot da Robin, só que muito pior, tá ligado? Pô, besta, sabe? Sei lá. jogado no chão, pensando, pô, espero que a Nami fuja agora. Ele não tem um grande momento, ele não tem aquela grande cena dele trazer, não, ele ainda tá pensando em fugir. É como se todo aquele desenvolvimento antigo do personagem tivesse sido esquecido, sabe? Em prol dele ter essa piada de, vamos fugir. A própria Nami não era faz piada, isso. esse momento já não é piada, já passou a piada, cara, pelo amor de Deus. Ela continua dizendo que o Luffy vai ser rei dos piratas, mas o Sop por dentro, você se questiona, pô, será que se fosse o Sop aqui ele ia falar isso ou ele ia só desmaiar, sei lá? Ou ele ia só sair correndo? O último momento onde o personagem teve grandes Porra, cenas de ponto esse, cara. foi em Dressrosa, há 10 anos atrás. Meu Deus, tá precisando de um destaque em algum momento, né? Como eu disse pra vocês. E, gente, eu acho difícil essa coisa de as pessoas pensarem, tipo, agora vai ser o arco do Sop e tal. Agora tudo vai mudar pro personagem. Porque, assim, o arco do Sanji, por exemplo, em Whole Cake, ele de fato teve um destaque pesadíssimo pro Sanji, né? Mostrou a história do passado do personagem, mostrou a família dele, teve um monte de coisas legais que mexeram com a emoção do público. Foi realmente o melhor arco pro desenvolvimento do Sanji. E, de fato, o pós-arco também foi legal. O Sanji ficou um pouco mais forte, né? Conseguiu depois ali o upgrade da família, etc. Essa... Não gosto também não só do arco do Sanji, do desenvolvimento dele, ele acho ruim. Porque assim, não é tudo ruim, sabe? Eu entendo, o flashbackzinho tem vantagem, tem umas virtudes ali, tem umas coisinhas legais e tal. Mas não só não gosto no geral disso, como eu não gosto também desse pose, essa roupa dele aí, mano. Ele ter abraçado a roupa pra mim foi muito, muito bobo. Muito bobo. Tá ligado? Não parece uma superação. Tá ligado? Ele ter, tipo, começado a usar aquela porra de roupa. Mais coisas foram acontecendo com o personagem, mas é de se pensar se a mesma coisa vai acontecer com o Sop. Porque de verdade pra mim, gente, diferente do Sanji, por exemplo, que ele tá ali naquele famoso trio monstro, né, que é o Luffy, Zoro e Sanji, que sempre resolvem as coisas na luta, que sempre estão tendo ali um pouco mais de destaque quando se trata de partes importantes da história, o Sop, ele é um personagem muito jogado de escanteio pra mim, muito jogado de escanteio. Ele tá realmente só vendo, levando em conta as lutas. Sim, sim. Tá muito tosco isso, cara. Ele tá só olhando em comparação se o Sop luta ou não luta. O quanto ele luta, o quanto ele lutava, o quanto ele lutou. Tipo, porra, cara, que besta isso que... Caralho, como é que tu pode ter visto 1000 capítulos de One Piece e tu pensar assim, cara? Caralho, cara. A luta, tipo, um dos pontos fracos de One Piece são as lutas. A maioria das lutas é muito foda-se, tá ligado? Meu Deus do céu, mano. E não dá pra dizer que ele tá errado em relação no final, né? Ele foi pro caminho todo das lutas, né? No final das contas, realmente, os Chapéu de Palha não estão tendo desenvolvimento mesmo. Isso que é foda. Tanto é que pra mim agora, o personagem no capítulo 1146, ele tá no mesmo ponto que ele tava no capítulo 20, sabe? Ele é mais forte do que ele era na época? Sim, ele é mais forte. Não, aí tu falou merda. Aí tu falou merda. Quer falar que ele tá meio estagnado desde o Sogeking? Ok. Pode ser. Tem poucos momentos que se destacam, como aquele do Kizaru que a gente comentou. Mas desde o capítulo 20 tá claramente sacanagem. Tá ignorando tudo que o Sop foi num dos melhores arcos do anime, porra. Do que ele era na época, mas pra mim ainda tá a mesma coisa. Ele ainda é exatamente o mesmo covarde que ele era naquela época. Então, sei lá, eu acho que já tá na hora dele receber pelo... Cara, não é sobre ser covarde ou não, mano. Pô, desenvolvimento... Você tá vendo? Que o Oda morreu tá vendo? Você acha que o Oda morreu DPS de Dressrosa e agora quem escreve Opa é outro autor que tá só tentando copiar o que o Oda fazia? Até o traço mudou muito. Isso aí é uma boa teoria, meu. Não lembro mais o que ia dizer. Essa porra aí essa visão que as pessoas têm no One Piece, tá vendo? Que acham que desenvolvimento é só isso, cara. Desenvolvimento é isso. Antes ele era fraco, agora ele é forte. Antes era covarde. Mas ele continua covarde, logo não tem desenvolvimento. Cara... Nossa senhora... menos algum destaque específico, e eu espero que ele receba algum, mas de verdade, eu não acho que ele vai mudar como personagem completamente, porque como eu disse pra vocês, os personagens do Oda são meio engessados e é isso, sabe? Mesmo que o Sanji tenha ficado um pouco mais forte, não é como se ele tivesse... O engessado, acho que eu entendi o que ele quis dizer com o engessado agora, né? O engessado que ele diz, tipo assim, eles têm esse arquétipo e eles não vão sair desse arquétipo. Sim! Porra! Isso é ruim por quê, caralho? Isso não é ruim não, cara. Talvez ele não tenha querido, ele não queria ter dito engessado no sentido pejorativo, né? Aí nesse caso tudo bem. Se ele não quis usar essa palavra no sentido pejorativo, ok. Mas se ele falou engessado no sentido ruim, e daí, pô? Os personagens manterem um arquétipo, e daí, porra? Os personagens podem evoluir e ter um desenvolvimento, ter destaques fodas, serem excelentes personagens mantendo o arquétipo deles, mantendo o gesso deles. Tá ligado? Foda-se.
mudado em 100% depois do arco dele. Eu também não acho que o Sop vai mudar em 100%. No máximo, acredito que ele vai ter alguma atitude importante, talvez, nesse arco. Ele tem algum papel-chave, sabe? Ele faz uma parada que muda tudo. Mas eu não acho que o personagem vai amadurecer em 100% e vai mudar a partir daqui. Claro, se isso acontecer eu vou pagar um pau? Vou. E eu espero que eu pague um pau e que eu queime minha língua 100% aqui. Mas, depois de tanto tempo acompanhando One Piece, eu juro pra vocês que eu acho um pouco difícil disso acontecer. Então, sei lá se eu boto toda essa expectativa, sabe? Mas e você que tá assistindo aqui, por sinal, acha Nossa, que vídeo inútil, cara. Falou nada. Falou nada esses 16 minutos. Ele falou, nossa, o Sop não tem desenvolvimento porque ele era covarde, ele continua covarde, ele não tá lutando mais. Quer dizer, ele continua não lutando. Antes ele não lutava, ele continua lutando, antes ele é covarde, ele continua covarde, ele não tem desenvolvimento. É isso que ele falou. Tipo, é só isso que ele falou. Nossa, que vídeo ruim, mano. Nossa senhora, não falou nada do personagem de verdade, cara. Queria voltar pra falar sobre o Sop, que falasse dos grandes momentos do Sop, né? Tipo, que ele realmente teve. Que vídeo de comparação você tem melhor do que o Sop em Oda Seven, cara? Pra comparar que ele tá meio fraco agora? Tá todo mundo ruim, tá todo mundo fraco, tá todo mundo do Chapéu de Palha. Tem outros personagens com destaque, tem o Oden maravilhoso, tá ligado? Mas o Chapéu de Palha foi abandonado mesmo, fazer o quê? Aproveita o corte e já pega o link desse kkkkkk. Já pega o link desse. Desse o quê, viado? Ah não, mano. Aproveita o corte e já pega o Caralho. link desse kkkkkk. Pô, todos os vídeos do Linkzinho são meio ruins assim? Aqui, tipo, olha isso aqui, ó. Tudo que aparece dele pra mim é One Piece, só de One Piece agora? Não. Não, né? Não. Tem um monte de anime aqui. O problema com as roupas de One Piece. Isso aí é real, mano. As roupas das personagens femininas são horrorosas mesmo. Muito tosco, puta que pariu. Tipo, é sexualizado de um jeito descarado que eu acho feio demais. Escama. Escama. Escama! Obrigado! Let's go! E aí, guys? Decidiram escamar o Sop? É de quando esse vídeo aí? Esse aqui é de 7 meses atrás. Esse aqui é de 9 dias atrás. E esse aqui é de 2 semanas atrás. Ô, alguém escama essa porra aí, na moral, mano. Vamos ver, mano. Eu acho que Bora. tudo vai... Tudo vai Não, ter 7 meses, spoiler, cara. 7 meses acho que não vai ter, não. 7 meses acho que não vai ter. Todos têm, cara. Todos têm. Vai estar no começo de Elbaf, eu acho. Vai ter alguma coisa assim. Eu odeio o final do The Grupo V3 e vou reclamar por 9 minutos. Nossa, gente burra falando do V3, gente boa falando do V3. É, mano. Esse aí eu não posso dizer porque eu não. Esse tem spoiler, mas você não pode ver. Ranqueando os 24 filmes da Argentos. Merda, Tá, tô ligando. Desse aqui eu só vi o Suspiria, e eu nem gosto tanto. É, vídeo merda, vamos pro outro. Vamos, o da Megmon, mano. É, só o que sobrou pros Alguém escama do sol, pelo amor de Deus, eu vou ficar implorando a live toda, cara. Sim, eu sei. Eu fiquei um tempão Ninguém liga pra tu não, cara. Que isso? fora do canal, faz uns 2 meses aí que eu não posto vídeo, Linkzinho, mas mano. agora voltei. E voltei pra ficar. Big Mom é uma decepção. E eu queria falar sobre. Tu é burro. Que isso, cara? Acho que o pai de homem Decepção é você pros seus pais, cara. Caralho, imagina os filhos da puta, tá ligado? Ai, Alexandre, você também é youtuber, tudo bem, eu também sou youtuber, também sou decepção. Mas pelo menos quando meus pais vão se decepcionar, eles vão abrir meu vídeo e falar, nossa, olha que filho lindo que eu tenho na internet. Agora, os teus pais vão olhar pra teus vídeos e falar, nossa, o cara é a Nagatoro. Porra, vai se fuder, mano. É melhor, pô, porque ele se esconde, pô. Tá certo. Ah, Se ele quiser- esconde se ele meu quiser pau dentro emprego- da tua bunda. Se ele quiser emprego ele depois de flipador de burger, ele consegue. Ah, vai, tem emprego pra caralho, sim. Né, na tela, um dos 4 piratas mais importantes na jornada dos Chapéus de Palha. Eu sou o Link e eu tenho um canal de animes. E hoje é dia de falar mal da Big Mom. Então, Nossa senta senhora, aí cara. e vem comigo. Vamos nessa, vai. Ok, tá certo. Hora de falar mal desse botijão de gás vestido de rosa aqui. Eu tenho certeza absoluta de que quando os primeiros Tua mãe é assim, tu não fala. Não, Que desculpa, angústia. desculpa, mãe. Desculpa, mãe do Linkzinho, a senhora já deve sofrer demais. A senhora, Exagerou pra caralho. a senhora já deve cara. sofrer demais, peço perdão. foram apresentados, o hype do público era gigantesco e não é pra menos, né? Afinal de contas, se a gente O vídeo tá com qualidade baixa? Tá, né? for pensar nos primeiros Yonkous que foram apresentados na história de One Piece pra gente, a gente tem o quê? Essa música do Resident Evil 4, cara, para com essa porra, mano. Foda, muito foda, cara. Porra, nada a ver com o assunto, mano. Não sabe editar vídeo, mano.
Fracassa em tudo, velho. Shanks e Cara, Barba o cara Negra. tá muito Shanks puto, cara. Calma. Cara, eu Eu tenho. odeio o Link assim, cara. E metade do motivo pra eu odiar ele usar o Avatar Dragator. O cara que chegou em Marineford, um lugar que tinha todas as Você forças da chutou com Marinha algum concentradas vídeo dele, juntas em um local só. Ele Não é em particular, não. É porque, tipo assim, eu já odiava muito ele usar a Nagatoro, tipo os PNGs da Nagatoro, igual ele tá usando aqui. E aí, recentemente, ele tá fazendo essa Nagatoro aqui, meio nerdinha. É pior ainda, cara. É o outro C dele agora. Olha que coisa horrorosa isso aqui, cara. Eu acho legal, Tipo mano. assim, Eu sou defensor desse boneco. É muito feio, cara. Antigamente era só os PNG da Nagatoro, e aí você aceitava que ele não tinha, não queria fazer isso direito, só que era o que ele tinha. Agora que ele canonizou isso, né? Tipo, Tornou isso. é porque, tipo, eu acho que é pior, porque, tipo assim, pelo Ele menos, profissionalizou esse avatar. eu usava a Nagatoro, porque eu gostava da Nagatoro, você é doente, beleza, já tá no fundo do poço, ok. Mas aí ele pensou, não, agora eu vou me esforçar de fazer um avatarzinho desenhado pra mim. E aí ele faz o avatarzinho, mantém sendo a Nagatoro, vai fazer um avatar decente pra ele, e ele desenha a Nagatoro pior e mais cringe, tipo, como que tu consegue isso, tá Achei ligado? legal, pô. Ele pegou a identidade dele, que era Nagatoro, e só que deixou agora o original dele, pô. Ele tinha que fazer igual Monokuma, metade ele mesmo, metade a Nagatoro. Nossa, Aí ia ser gold. chegou e falou, olha, acabou a guerra. E a guerra acabou. Simples assim. E o Barba Branca, o cara que lutou em Marineford contra metade da marinha, tomou 500 e não sei lá quantos tiros, golpes e não sei mais o que, e só no finalzinho da guerra, com muito esforço do roteiro, o cara foi conseguir morrer. Isso que ele já tava doente. O Oda construiu um hype roteiro é foda. gigantesco nos Yonkou. E é claro que, em alguns casos, mesmo a gente tendo segurado esse hype por Falei anos, que em Yonkou alguns que não casos é compensou, Shed, né, como cara? Kaido, Né? Ai, ela é ruim porque ela não é Shed igual os outros. Ai, eu sou burro. Ai, eu só quero Power Scaling no meu desenho. Ah, eu gosto de Power Scaling. Ai, o Power Scaling! Eu sou fã de Power Scaling e eu não compactuo com essa ideia. Me tirem da reta. Nuance? O que é isso aí mesmo? Não entendi. onde o hype foi sim concluído, em outros casos, como a Big Mom, só foi uma decepção mesmo. Falar aqui pra vocês, eu tentei dar uma pesquisada dentro da internet entre pessoas que gostam da Big Mom e pessoas que não gostam e ver os argumentos que essas pessoas usavam, mas eu achei os argumentos do pessoal. Os dois é mesmo você burro, cara, falando do One Piece, cara. É, cara. Meu- Pô. Caralho, que argumento bom. Ó, vou te passar aqui, ó. Peraí, deixa eu passar o Olha contato você, dele. esse vídeo Arroba é LMT Igoi. importante Pergunta pra pra esse mim. cara aqui e vê o que ele te diz, argumento. Aí você vai pegar. Cara, depois, até antes de Dressrosa já só tinha fanbu, cara. Só tinha fanbu. É, Só foi mano. aumentando. Guardianamente, cara. Impressionante, Holy velho. Cake ainda Ah, mas- assim só tem muito mais. Mano, é pra escamar a Olha porra você, dos esse vídeos do vídeo Sop, é não é pra mandar LMT importante mais. pra mim. Puta que pariu! Do inferno de Dante ainda, eu odeio esse canal! Acho que você. Ó, Acho que cara, você na foi moral, juvenil eu vou agora. defender, eu vou defender. O Linkzinho é melhor que o Inferno de Dante. O Linkzinho é melhor que o Inferno de Dante. Porque o Linkzinho, pelo menos, ele não é pretencioso, né? Igual o Inferno de Dante. Exatamente. Ele só fala no foda-se, né? Tu sabe, porque eles eram quase O todos Linkzinho, baseados o na Linkzinho, ele é meio Léo Gamer da atualidade, tá ligado? Ele é muito burro, só que ele é honesto pra caralho. tá ligado? Isso é verdade. O Linkzinho, ele é honesto, assim, ele Ele não é claramente... fabricado, ele não tenta se passar por nada, ele só fala É, o final dele. Ele Beleza. claramente só liga e fala e foda-se, sim, tá ligado? sim. Isso é verdade. Muito melhor que o Inferno de Dante. É melhor do que ser... presunçoso... Não é presunçoso a palavra, qual é? Pretencioso, ele falou. É, pretencioso, né? Assim. aparência da Big Mom, Muito ou melhor então que o fato dela Ferdinand. ser um personagem muito focado Na no comédia. guerra, Se você já nas leu, trincheiras, tipo, eu leu de estou verdade do lado de Linkzinho. mesmo, leu a obra, acompanhou ela ao longo dos anos, você acha que um personagem épico não deveria passar uma vibe meio Ah, cômica? mas aí também eu vou defender, né? Pelo menos o Inferno do Dante não vai defender a Op por causa do Power Scaling. E que isso é um erro do Oda? Mano, você Não, ele não viu tá isso? defendendo Ah, Force Scale, ele tá defendendo Shadness. Mesma, chupa mesmo, pô. É parte de uma das maiores características do Oda fazer personagens fortes com traços meio toscos e cômicos, tanto em questão de aparência quanto em Tem um questão de personagem personalidade meio mesmo. tosco tipo, agora o Kizaru, em Elbaf que esse cara não deve estar tancando, não. que é um almirante da marinha, ele é super forte, ele é super tenebroso, e ele tem uma fruta que faz com que ele se mova na velocidade da luz. Mas ele fala ultra devagar, ele pensa devagar e age como se ele fosse um idiota o tempo todo. Eu vi muita gente falando sobre o design da Big Mom, que ela era muito mais maneiraça quando ela era mais nova, ela tinha 28 anos. Oi? Tá maluco? Caraca! Ela realmente tinha um design bem Nossa. legal. Tá maluco? Tá maluco? O design da Big Mom é muito melhor que... Oxi! Ah, não dá, mano. Ou vou matar a Nagatoro. Eu vou matar a Nagatoro, me segura. waifu, viado. Cara, ela era... Cara, a porra das bonecas femininas de One Piece é tudo igual, tosco, tá ligado? Tipo, beleza, não vou dizer que a Nami é uma personagem feia, mas é muito replicável, igual repetido. Caralho, aí tu pega a Big Mom, que é a personagem, o melhor design de personagem feminino de One Piece é a porra da Big Mom. E o filho da puta fala que esse aqui é melhor. Caralho! Não dá! Eu queria nerdar aqui, mas vocês não vão entender. Então eu só vou dizer que o design da Big Mom até reutilizado parece que é, velho. Não é nem do design da Nami genérica 20 que o Oda adora usar, é de outros bonecos de One Piece, porque o Oda não sabe desenhar boneco feminino. É, mano, vai tomar no cu, Muito mais pô. uma velha gorda imponente do que... Na moral, mano.
Essa aqui, pelo menos, é diferente da Nami, né? O nariz, assim, dá pra ver que é diferente. É, o nariz Mas, é mais porra, muito triangulado. melhor o design gordão da Big Mom, mano. Vai se fuder, mano. Mas, sinceramente, até aí, mano, olha pros outros Yonkous e você vai perceber que não é muito diferente, não. Olha o Barba Negra, por exemplo. Olha a anatomia dessa coisa estranha aqui. Ou então para pra olhar Muito o foda, porra. O Oda se destaca muito mais nesses personagens bizarrão do que nessas porra, esses bonecos. Olha o Flamengo tudo esguio. É, mano. Fodão, grande. pô. Kaido, por exemplo. Esse aqui é o Kaido jovem. É porque o e esse aqui é Linkzinho lá Kaido- em 2005 ele ia estar falando mal do design do Flamengo também, cara. Com certeza. Uau, algum de vocês pode me dizer o que raios aconteceu com as pernas dele? O que houve? Por que ele tem perninhas quando ele é velho? Tendo dito isso, eu acho que é por isso que eu decidi fazer esse vídeo aqui. A maioria das pessoas que não gostam da Big Mom não sabem apresentar argumentos decentes a respeito do porquê que eles não gostam dela. Então eu vou vir aqui e vou apresentar uma das principais razões pelas quais eu acho que a Big Mom é... Tá, deixa eu pegar o link aqui, já que esse imbecil vai ficar falando Big Mom por 3 horas. Outro vídeo do Top. Vai lá. Ah, para, velho! Ô, não tem graça. Não, sério, não tem graça. Para, deu. Já rimos, já Dia deu. dos Top, Sério, rapaziada, chega. dia dos Top. Cara, chega, por favor. É Caton Podcast. é difícil. Cara, eu não aguento mais. Para, eu não vou ver, eu não quero ver, cara. Alguém Ó, escama, cara. entre Inferno e Dante, Linkzinho, Caton Podcast, eu ainda assim sou com o Linkzinho. Não, eu tô com Caton. Não, Caton não dá, cara. Tô Caton, não tô dá, Caton. Caton Caton, não às dá, vezes, Tô com Caton, é, mano, tô com Caton. Depende do assunto, mano. Às vezes o Caton consegue ser a pior coisa do universo. Tá, Cara, mas ele não Caton usa é Nagatoro, legal. pelo menos, mano. Ah, mano, Caton é muito chato, cara. Os piores que eu tô né? Eu tô com meus brothers do Caton, mano. Me chama de novo. Muito Cara, o pouco. Caton é Feio. infinitamente. O Caton, todos os vídeos do Caton é ad infinitum, é resumir o anime, cara. É muito agoniante, cara. É, o Inferno também, né? Pra não Tá, pensar. mas aí- Feitos. Eu sei que é uma coisa normal em One Piece você ter personagens com design feio e você ter personagens com muita coisa cômica. Sim, isso é verdade. Mas a questão pra mim é que a maioria desses personagens, apesar da aparência cômica, apesar da personalidade cômica, Eles várias são chads. coisas engraçadinhas que eles têm, eles geralmente correspondem ao hype. E Olha lá, viu? Olha lá. Que cara burro, mano. Ô, Linkzinho, você é A Big burro. Mom não corresponde ao hype, não. Porra! tentativa que nós Cara, colocamos. eu odeio. Porque sabe Eu qual acho que eu foi já feito? vi esse vídeo, eu acho que eu já tive as mesmas reações horrorosas. Eu tô vivendo isso de novo, mano. Voltei. Pode falar devagar. Ele Minha pode vida ter tá muitas em cenas loop engraçadas, assistindo mas esse ele vídeo, corresponde passando à raiva. expectativa de um almirante. Quando ele aparece pela primeira vez, não interessa se ele anda devagarzinho. Se ele fala devagarzinho, você se caga com ele. Porque ele é forte. Ele passa aquela sensação de, esse cara é perigoso, agora deu muito ruim. A Big Mom, pelo menos Foda-se, porra. Essa é a graça. Essa é a graça, caralho. da minha visão, ela foi feita de uma forma Você não diferente. conseguiu Ela dar tem meio que aquela um famosa soco cabeça de na criança, Big Mom. Ai, cara. sabe? É um personagem que tem Olha muito que poderes a extremamente Big fortes, Mom mas tomou ela não dois sabe usar. golpes, um da Ela é Nami forte, e um mas ela do Jimby. É, mano. Caralho, os caras não entendem, mano. A graça é justamente ela ser cômica e ficar tomando o gap do roteiro e ainda assim ser foda, porra! nunca pode dar tudo de si, porque parece que ela simplesmente não tem a seriedade pra Você isso. não vê como que ela é feita de gato e sapato e ela ainda tá lá, invencível, porra! Caralho! Imagina que você pegou uma conta sua e você foi upando ela pro nível máximo Ah, de o vida. outro aí, vai nerdar na casa do caralho. Um RPG qualquer aí. Aí você pega essa conta, que é extremamente forte, e dá ali pro seu sobrinho burro de 8 aninhos jogar. O cara simplesmente não vai conseguir usar metade das coisas que aquela conta tem. Então ele não vai ser tão forte quanto Mas ele vai perder! Ele vai morrer! Ele vai ser um lixo, ele não vai conseguir fazer nada! A Big Mom não, ela impõe respeito porque ela é foda, caralho! Ela tá lá ainda, porra! Caralho! Vai se fuder! Ia ser. Pra mim, parece que a Big Mom é meio que assim, sabe? Ela não é um personagem que passa uma vibe de agora deu ruim, esse personagem é perigoso. Na verdade, é o oposto. Quando a Big Mom aparece em tela, você fica meio que só esperando pra ver qual personagem que vai tirar uma com a cara dela. Será que vai ser o Frank que vai É, vai tirar uma com a cara dela e vai fazer o que com ela depois? Vai tirar ela do posto? Vai ganhar dela? Não vai! Porra! atropelar ela com uma moto? Ou os caras vão Acho que derrubar dá ela pra do usar bonde? o exemplo É igual dele tu contra fala- ele. Eu Acho falo. que dá pra usar o exemplo dele contra ele. Se você pega um boneco muito foda, level máximo, e coloca ele pra lutar com o teu priminho e dá pro seu priminho, e ele, tipo, jogando tudo torto, jogando tudo skill errado, fora de ordem, ele ainda consegue passar, ou ele mesmo sem passar, ele dura muito tempo e não morre. Você fala, caralho, realmente, ele é muito forte mesmo. É, o boneco é muito forte, né? Então. Exato, acho que dá pra usar o mesmo exemplo dele. Cara, contra ele. é um pouco, não é igual, né? Mas assim, a via de comparação, é um pouco igual o Shanks, tá ligado? O Shanks é uma construção interessante de personagem, por quê? Porque ele é fodão, ele é hype, todo mundo adora ele, a gente entende que ele é o cara mais foda da série inteira, sem fazer nada. O Shanks apareceu 4 vezes na porra da obra inteira. Tudo bem que uma das vezes ele parou uma guerra e foi fodão, uma das vezes ele parou uma guerra e foi fodão, ok. Mas o Shanks não faz nada, e você tem a imponência dele. Tá ligado? A Big Mom é algo nessa linha. Ela apanha, ela é tirada né, como alívio cômico, e ela ainda assim é uma personagem respeitada. Essa é a graça do personagem. Assim como o Shanks é imponente mesmo sem fazer nada, a Big Mom é ainda imponente mesmo apanhando, cara. Essa é a ideia, porra! É muito foda a Big Mom, é o boneco mais diferente, assim, desses Yonkou, desses fodões, pô. E eu adoro o design dela também. Talvez, é Mas que eu não extremamente- vi, eu só li o mangá e depois tem mais coisas dela de um ano, então não sei. Mas talvez o anime tenha tirado essa seriedade, talvez. Deixar ela alongada. Ah, aí não sei, pá, aí não talvez sei. tenha cagado.
É que no mangá ela também é assim, tá ligado? Não acho que foi isso, não. Ah, não sei, eu acho que dá pra Importante como se ela fosse um cagar. pedaço de lixo. Ou será que a Robin vai empurrar ela pra fora do castelo do Kaido como se ela não fosse nada, porque ela não pode fazer nada a respeito? Esse tipo de coisa cria os 3 maiores problemas da Big Mom pra mim. A fruta dela, a história que sempre nerfa ela e o descarte do personagem dela. Falar pra vocês que Eu só quero personagem genérico, eu quero o mesmo personagem de sempre, eu quero o Yokon do Kaido de novo, eu quero a Barba Branca de novo, eu quero o mesmo boneco de novo, eu não vejo coisa, não gosto de coisa diferente. Tem que ser tradicional e genérico pra eu poder gostar do personagem, foda. coisa que é a fruta é meio problemática. Eu acho esse ponto muito engraçado, gente, porque, vamos lá, se você assistiu One Piece, você já deve estar acostumado com isso. O Oda, ele tem uma pira meio esquisita, cara, de que quando ele cria uma fruta que deveria ser ruim, muitas vezes ele do nada só surpreende a gente com um personagem que tem uma fruta que era pra ser ridícula, mas o cara é tão criativo com aquela fruta que ele consegue deixar a fruta boa. Eu acho que o melhor exemplo disso poderia ser o do Flamingo, por exemplo, que a fruta do cara é só upada no máximo. Qual que é a fruta do Flamingo? Qual é? Mano, ele faz fios. É uma fruta que faz fios. Coisa de fio é genérico e sempre bom. É a paramecia, pô. É a questão. É a paramecia, né? Que é as maluquices do Oda, né? É o que? É a questão da paramecia, pô. Logia, beleza, alimento. Zoan, beleza, bicho. Paramecia vai ser uma parada aleatória, ele faz o que quiser. Todas essas frutas bizarras que ele vai descrever é paramecia, provavelmente. Você vai fazer simplesmente qualquer coisa com essa fruta. É, paramecia ele faz qualquer coisa, pô. Ele pode dizer que a paramecia é a fruta da sombra e o cara é um lixo e aí só usa a sombra dele e é fraca. Ou ele pode dizer que é a fruta da sombra e fazer tudo que o Moria faz lá em Trilebak, tá ligado? Paramecia é loucura, ele faz o que ele quiser, porra. O cara faz clones de fio com a fruta. Ele consegue controlar pessoas à distância, utilizando os fios que ele faz com a fruta. Ele consegue fazer uma gaiola gigante, quase indestrutível, que é capaz de destruir um país com os fios. E ele consegue voar, mano. O cara consegue voar. A bosta do Akuma no Mi. Ele choca a linha na nuvem, né? Faz sentido Faz sentido nenhum essa porra. De fios. E é interessante que essa criatividade toda dele é usada em combate. Tipo, um dos momentos que eu acho mais engraçados do mangá, que é o momento que o LOL vai e usa um ataque que ele fala: ó, esse ataque aqui destrói os seus órgãos internos de dentro pra fora. Você vai morrer. E aí o Doflamingo começa a regenerar os próprios órgãos dele com fios. Noção que ele regenerou órgãos internos com fios. E aí a gente vai pra Big Mom, que ela tem uma fruta que praticamente controla almas. É e mesmo isso assim que consegue faz, porra. O Oda faz como ele quiser, porra. As frutas são convenientes, os poderes de One Piece são convenientes, cara. Desde o início, tu pode pegar desde o início aí tu vai ver isso. patética. Ela invoca uns minions inúteis lá que não fazem praticamente nada em todos os momentos, transforma umas cadeiras, umas coisas ali em coisa pra poder fazer combate. Era pra ela ser tipo, praticamente um necromante. Ela consegue roubar o tempo de vida das pessoas, consegue fazer um monte de coisas incríveis. Claro, isso se ela usasse a fruta dela direito. Mas Olha como isso é interessante, cara. Eu sei que ele tá falando só da prática do poder, não do tema. Mas olha como é interessante esse tema, cara. É tipo um livro ilustrado do mal, cara. É muito foda Big Mom, mano. Praticamente um necromante. Ela consegue roubar o tempo de vida das pessoas, consegue fazer um monte de coisas incríveis. Claro, isso se ela usasse a fruta dela direito. Mas como você sabe... Não, um tem bagulho jeito. muito... Tipo assim, eu tô parando pra pensar agora. Não é tipo um bagulho muito interessante você dar um puta potencial pra um boneco e pela temática do boneco não ser usado assim. É muito foda. Eu gosto que ela, tipo, ela não só é Big Mom porque ela é Yonko mulher e ela manda, tá? Ela parece uma mãe, ela age igual uma mãe, sabe? E ela tem design de mãe, não é aquela coisa gostosuda, ela tem aquela coisa meio gordinha assim, gordona até, né? Ela parece mãe em muitos aspectos. Ela é mãe tematicamente, ela é mãe do design, ela é mãe do poder, ela é muito legal isso, cara. Ela é mãe, Isso lembra um negócio que eu sempre que vem, quando eu venho tecer elogio a One Piece, eu sempre falo. O começo de One Piece, os primeiros arcos, você nunca vê nem o Luffy, nem os Zoro usando 100% do potencial, porque eles sempre estão fodidos. A Long Park, o Luffy, ele podia derrotar muito fácil o Arlong, só que ele se emperrou na pedra pra fazer o Hanabi lá. O Zoro, ele podia lutar contra o Arlong também, só que ele tava com o corte fudido do Mihawk. Depois vai no bagulho do Mr. Tree. O Mr. Tree, ele é feito de... estátua. De estátua. Então, sempre... Em Water 7 eles estão na chaminé lá também, né? Então tipo, você sabe que eles são fortes, vocês conseguem ver que ele é forte, mas demorou muito pra eles conseguirem lutar a sério, tá ligado? Porque sempre tem uma coisa barrando. Acho que a Big Mom é essa mesma ideia, né? Muito massa, pô. Eu só discordo do Arlong, mas concordo com o resto. Ela usa a fruta dela direito? Porque não usa. A maioria das vezes, a Big Mom não sabe usar a fruta dela. Eu acho que uma das coisas que mais prova isso é que em quase... Tu que sabe, né? Pega lá a fruta, vai tu. Faz lá, filho da puta. Come lá e vai lá. Vai lá, caralho. Cara, ela usa a fruta e dá algum ataque que tem, por exemplo, alguma constância na história. A maioria dos ataques da Big Mom, inclusive, eu acho eles hilários, porque eles são só meramente ilustrativos. Ela vai lá, faz um grande poder, sacrifica um tempo gigantesco de vida dela pra poder dar um grande ataque no LoL e no Kid. E é um ataque meramente ilustrativo. Sai um sanguezinho ali só pros personagens falarem que doeu, ai, como ela é forte, eles levantam e continuam espancando ela como se nada Tu tivesse pode falar isso de todo mundo, cara. De muitos personagens, cara. Tu pode falar isso de muitos personagens, cara. A gente viu isso no vídeo do Carlos, inclusive, que ele reclamou que todo mundo toma soco, toma tiro e... One Piece é assim, cara. Não só One Piece, né? Muitas obras One Piece se encaixa nisso. Se o Oda quiser fazer um soco ser absurdamente ilustrativo e não dar dano nenhum, ele faz. Se ele quer fazer um soco qualquer, dar um dano no canal, ele faz, cara. Quando o Jojo faz isso, reclama. Não, o Jojo não pode. A maior utilidade da fruta da Big Mom foi ela dar um power-up pra Nami, que em um arco só ela já usa os Zeus, melhor do que a Big Mom usava.
Pois é. Segunda coisa, a Big Mom é Não, na nerfada. moral. E ela é nerfada pela história mesmo, cara. Se eu só parar um pouquinho pra poder pensar aqui, sem ter feito nenhuma pesquisa, eu consigo pensar em 3 coisas, já que nerfaram ela na história de forma aleatória, que tipo, a desordem alimentar dela, por exemplo, não é necessariamente uma coisa horrenda da Big Mom, a desordem alimentar, é uma característica meio tosca, onde ela fica com fome, ela perde o controle do próprio corpo e sai atacando tudo. Fica... É, meio tosqueira, mas ok, justo. Tem que ter Que isso é o. nerf? Ela ficou no modo Berserk. Tem que ter. Normal. Tem que ter a transformaçãozinha, né? praticamente sem cérebro. Eu não acho uma coisa absurda esse tipo de desordem alimentar, ela só me faz pensar, tipo, sei lá, mano, como que ninguém derrubou essa mulher do trono de Yonkou em 60 anos? Com certeza deve ter sido por causa Ela é dos foda. filhos dela, que são extremamente Porque ela é foda e você não entendeu isso, porra! espertos, cara, porque, mano, Os era só caras uma pessoa bolaram se um infiltrar no plano bando. de arco inteiro, juntando 2 supernovas e uma caralhada de gente, porque não dá pra ferir ela. É! Mano, o anime grita, ela é tão foda que ela pode ser mogada e ela continua lá. E o Lequis entende, se ela é mogada, por que ela continua lá? Como que tu faz o raciocínio mais difícil, cara? Tirar o carregamento do salgadinho. Tanto é que o arco de Holy Cake inteiro foi tudo pra destruir a Big Mom e no arco seguinte ela tá lá de boa, né? É, mano, cara, só consegue ver personagem pelo hype, pelo poder, mano. Caraca. Diário dela e ela ia enlouquecer. Aí era só pegar uma comida aleatória, jogar na água, que ela ia se jogar na água pra pegar, que nem um idiota. E é isso. Ela seria derrubada. Tá, eu sei que eu tô exagerando um pouco, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? O segundo momento desse foi o quadro da Minecraft. Gostosa do Luffy também, porra. Que eu pessoalmente não acho essa parada do quadro tão absurda assim, sabe? Tipo, a parte da história da Big Mom é bem interessante, toda a questão É, dela ser meio a história é legal mesmo. maluca da cabeça. É legal, cara, mas eu acho tenso porque ela já tem 60 anos, cara. Então, sabe quando você olha pra ela no flashback dos Piratas do Rocks, por exemplo? Pô, ela não parece muito mais madura e mentalmente estável do que quando você vê ela hoje em dia. Tipo, É, ela ficou doidona, ué. Inclusive eu não gosto da Big Mom ter sido gostosa antes. Eu Ela acho teve que... 700 filhos e engordou e aí tá velha. Ué. Quantos filhos tu tem? Quantos filhos tu tem, Liquezinho? Começa por aí, Tu né? tem uma porra de um filho. A filha da puta teve 700 e tu quer falar que ela... Ai, ela é mais madura antes. Ah, ô. Ela teve 70 filhos. É, mano. ali com os Piratas Rocks, sabe? Ela parece uma irmã mais velha do Kaido, competindo com os maiores piratas do mundo e tal. Tipo, você consegue imaginar que essa pirata aqui, irada, se você pegasse e quebrasse um quadro na frente dela, ela perderia 100% a compostura e poderia ser derrotada facilmente? É meio esquisito, né? Parece muito que essa parada do quadro da Main Carmel fica e da sem desordem portal. alimentar dela foram só feitos pro Luffy conseguir entrar na ilha dela e sair vivo. Sim, cara, One Piece tem... Os personagens de One Piece têm características bobas que são importantes pra obra. Isso é interessantíssimo. Isso é uma coisa mais particular de One Piece mesmo. Uma coisa que é difícil você ver nos shonen, assim. O Katakuri, por exemplo, ele tem vergonha porque ele tem a boca feia. Mas é que daí o Katakuri é Shed, aí perdoa. Caralho, mas o Katakuri, apesar disso, ele é shadzão e pode. Ah, pelo amor de Deus, cara. One Piece é assim, cara. Isso é muito interessante. Os personagens vilões, fodões, eles não são fodões só porque sim. Eles não têm uma imponência artificial. Eles têm características bobas também. Eles têm características silly também, pô. É legal isso. O cara, o chapéu do Luffy, ele enlouquece legal. É. Porque sim. Eu também poderia falar sobre o raríssimo modo mãe, por exemplo, que era um dos pontos que eu acho muito engraçado, onde ela mesmo sendo descrita como uma mãe horrorosa, que espancava um dos filhos dela lá, do nada ela só desperta um raríssimo modo mãe, onde ela não mata a Nami e o Sop por causa disso, e ataca um aliado dela, que é só um momento engraçado. Ou então, o último ponto, eu acho que o mais importante dos nerfs da Big Mom. Essa velha miserável simplesmente não usa Haki em momento nenhum da história. E eu acho isso engraçado porque ela Não usa, não? Ativo. Não usa, não? Ela usa uma vez ou outra, mas ela... Vamos lá, não é bem explicado na obra ainda. Mas dá a entender que é similar à ideia de revestimento do Haki do Rei. E a Big Mom é tão foda que ela tem isso basicamente de maneira passiva no corpo dela. Ah, então toma, Gap. Uma película indestrutível, é isso que a Big Mom faz. Os ataques não causam dano nela, normalmente. Não precisa de E outra Haki, coisa, e né? ainda assim ela O usa, Kazen ainda acrescentou. Mesmo que ela não use, só enfatiza o fato de que ela nem precisa. Sim, eu ia dar o outro ponto, né? O fato ela não ter e ela ser um combo muito foda seria mais esquisito, seria mais divertido ainda. Ela tem e ela usa de vez em quando, mas ela não precisa. Olha aí, mano. E ela usa Haki, ela sabe como se usa Haki. Só que só em momentos da história em que o Oda sabe que não vai dar em nada. A Big Mom vai lutar contra o Kaido e essa luta não vai ter consequência nenhuma. Além, é claro, deles formarem uma aliança. Ok, então agora ela vai usar Haki. Ela vai defender um soco do Luffy que não vai dar em nada. Ok, então agora ela vai usar Haki. Ela vai atacar um aliado, no caso o Peijuan, e vai derrubar um aliado pra ajudar a Nami e o Sop. Tá legal, então agora ela vai usar Haki. Haki do rei, Cara, tu inclusive. pode falar isso pra muitos vilões. Não vou dizer todos, mas muitos vilões, muitos personagens que têm poderes, assim, maleáveis. O Oda vai malear do jeito que for conveniente, cara. Isso é normal, cara. Na história inteira, mano. A Marineford tá cheia de furo. Isso não é problema da Big Mom, não, cara. Mas agora, no meio de uma luta, onde o Law e o Kid estão superando ela por causa das frutas que eles têm, aí não, aí ela se esquece completamente que o Haki existe. Eu acho muito engraçado, cara, que quando começa o arco de Wano, começa as lutas do arco de Wano, o Law fala claramente que ele não consegue teleportar a Big Mom. Ele não consegue teleportar ela porque o Haki dela é muito poderoso. É interessante que seja muito poderoso, só faltava o fato dela saber usar, né? Porque depois que o Wano acaba, a gente até chega a descobrir É tu que sabe usar, né, filho da puta do Haki. que tem como Usa você lá, anular usa as Usa lá, quero ver. uma Akuma no Mi com o Haki. Tipo, o doutor do Barba Negra vai lá e transforma o Law em uma mulher. Ele vai e usa o Haki pra voltar ao normal. O Kid literalmente transforma a Big Mom em um imã ambulante, fica atacando um monte de coisa dentro dela. O Law espanca a velha com 800 milhões de ataques. Todos os ataques do Law e do Kid, cara, nenhum é 100% baseado em Fala Haki. pra ele Todos são que 100% Haki- baseados no poder.
coraça de haki do rei é superior a qualquer tipo de haki defensivo que exista na obra e ela tem isso naturalmente. Tem isso, né? É verdade, né? Da Akuma no Mi dos caras. E mesmo assim a Big Mom não usa. Plot Holy Kick é literalmente isso, cara. A Big Mom não sangra porque ela não consegue ferir a pele dela, cara. Tem uma película cobrindo ela. Ela não precisa de Big Mom é haki. muito foda, cara. Ô, na moral, mano, melhor Yonkou, mano. Na moral, mano. Muito foda. Quer dizer, tem barba branca, não. Barba branca não tem como. Ah, branco. Mas enfim. Dos ataques, ela fica parada, igual aqueles chefes de videogame, sabe? Que Apertaram ficam tomando os a ataques de hora, propósito, não, porque a não barra de foi HP do na cara é hora, muito mas grande. foi Como a Big Mom não tem do nada feitos, mesmo. ela não tem momentos sérios, ela não tem muitos momentos legais, além do flashback dela, ela acaba virando um personagem entender totalmente que focado em já tinha. comédia. Pois é, porque você acha que os momentos legais é só o personagem sendo fodão, cara. Tu é limitado, cara. Tu só vê a porra do boneco sendo foda e fala, caralho, o Shanks é foda por quê? Porque ele é fodão. Ah, o Zoro é foda. Por que o Zoro é foda? Porque ele é fodão. Ah, o Luffy. Se o Luffy não tivesse um momento de foda dele, seria um personagem ruim, Padu. Só vale, o personagem só passa moral e impõe a posição dele quando ele é fodão. Caraca, mano, que visão limitada, velho. Ou seja, ela é Eu não acho praticamente que seja uma nem piada ambulante. Quando a Big Mom aparece em tela, você não espera que Tu ela... é uma piada ambulante, cara. Pelo amor de Deus, velho. Olha quantas pessoas tu tem vendo Eu aqui, acho cara. Tu tá pagando um acho papel, argumento. tá fazendo um papelão pra esse tudo de essa galera toda aqui, cara. Cadê? Caralho, Pior quantos que o canais argumento inscritos do tem? LinkedIn. 153 mil pessoas já assistiram você fazendo papelão, cara. Com esse avatar do Nagatoro, cara. Você é uma vergonha, cara. Meu Deus do céu, mano. Eu acho que o argumento do LinkedIn dá pra. Eu acho que não vai nem no Jogar no sentido de lixo. só apreciar a Shed. É mais, eu acho que vai mais naquele sentido de eu não gostei, então eu vou justificar porque que é ruim, e os outros É, eu acho que é gosto, isso. então eu não, É, acho que é não isso. vou atacar. É meio isso mesmo. Também, É meio eu isso acho mesmo. mais bobo. fazer algo incrível, que ela vai demonstrar o poder de um Yonkou. Cara, você pode não gostar de Big Mom, tudo bem, não tem problema. Você pode gostar do que você quiser, mas não fala que ela é ruim porque ela não é fodona, ela não parece fodona. Porra, isso é muito imbecil, cara. Muito, muito imbecil, mano. Patético como Yonkou você tem que ser, cara, pro Frank te atropelar com uma moto, como se você não representasse perigo nenhum. Foda. Enfim, Big Mom é uma Muito foda, caralho. Muito foda. É uma cena que enfatiza ainda mais o Frank sendo Shed, porra. decepção, é isso que eu acho. Queria saber a opinião. Porra, o Kuma é um lixo. O Kuma é um lixo porque ele mogou, o Zoro mogou ele. Falou, não aconteceu nada. Ah, não, olha, não passou a moral do Kuma porque o Zoro mogou ele. Porra, acontece, caralho. De vocês. Concorda com o que eu falei aqui? Não concorda? Esquece de Não, botar a nos minha comentários, opinião é que beleza? Quer assistir? você tem que cair no Calma, calma, poço e calma, bater a calma, cabeça. calma, calma. Tomar no cu, porra. Caralho. Não sabe ver uma parada interessante, mano. Um dos 500 do SOP. Ah, vamos ver E essa porra. Por que ninguém morre Piece? Vai, fala merda aí. É um anime que não mata personagem. Fala merda. Eu concordo com essa opinião, ele vai falar merda, quer ver? Você vê, né? Ele vai me deixar puto concordando comigo, olha só. One Piece é um anime que não mata personagem nenhum. Deixa eu avisar rapidinho antes de começar aqui, que esse vídeo vai ter spoilers. Meio Deixa eu avisar que nesse vídeo que eu não tenho metade do meu cérebro, tá, guys? Então perdoa aí. desde o começo. Já, cara. Cara, velho. Ele tá Deixa eu defendendo avisar. porque que ninguém morre em One Piece ou ele tá explicando, será? Vamos ver, vamos ver. Entendi. Beleza? Vamos lá. Oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de animes. E a ideia pra poder fazer esse vídeo aqui surgiu justamente porque eu tava passando pelo Twitter essa semana, buscando pelos spoilers dos capítulos atuais, né, já que eu tô acompanhando o mangá. E pra vocês que estão acompanhando, devem saber mais ou menos o que tá rolando no mangá de One Piece durante esses meses, né? Estamos no arco de Eggheads. Arco esse onde a situação não está nada favorável para os nossos protagonistas, né? Tem muita coisa acontecendo e especificamente no último capítulo, um dos spoilers que tinham saído é que o Dr. Vegapunk tinha meio que levado um golpe que atravessou o peitoral Beleza. dele e arrancou o HP todo. Visto que ele é um cientista velho, não é um guerreiro e velho, já tava morrendo já por ser velho mesmo. E é claro que depois que essa notícia saiu, isso acabou levantando a discussão entre o público, né? Claro, se o Vegapunk iria ou não iria morrer. Uma discussão que Todo vai dia essa morrer, porra, vai ter todo essa dia essa porra. porra. Caralho, mano. a gente já Deu, ouviu deu, acontecer em deu. vários Vai episódios morrer, de One pô. Piece, visto que existe essa fama um pouquinho ruim que o anime pegou nos últimos anos, né? A famosa questão de que o Oda quase nunca mata Nos últimos anos. Tá aí de One Piece é One Piece, cara. Mas tem alguns personagens que são Death Flags ambulantes, cara. Inclusive, eu acho que O esse Shanks morrer não vai surpreender ninguém. esse Se estereótipo... matarem o Shanks assim, eu acho que todo mundo vai eu aceitar. também não me surpreender não. Mas quer dizer, eu me surpreendo assim, pelo contexto da história, né? Mas assim, não é uma coisa que eu acharia improvável, não. Mas eu acho até inclusive que na verdade, nos últimos anos, o One Piece tem mais pra se afastar do estereótipo, porque começou a morrer mais gente depois de Holy Cake lá pra Holy Cake, né? Até ali o time skip era ninguém mesmo, era só Marineford. Antes disso era o quê? Ninguém. personagens que deveriam morrer. Muitas pessoas Dá tempo criticam pro um pouco a pessoal obra por voltar essa ainda. questão de não ter muitas mortes marcantes dentro da obra de One Piece, que eu acredito que não seja exatamente uma espécie de crítica válida, mas sim, existe uma crítica muito interessante a respeito da quantidade enorme de mortes falsas e de falta de tensão dentro da história. Eu acabei nunca fazendo um vídeo sobre isso, então decidi fazer um hoje pra poder me divertir um pouquinho com a situação atual que tá rolando no mangá, né? Então, tendo dito isso, senta aí e vamos nessa, vai. Vem Falar comigo. uma coisa pra se divertir aqui. Se você nunca ouviu falar sobre essa discussão a respeito de mortes falsas em si, cara, isso nem é exatamente algo que acontece só em One Piece, mas em quase todos os animes shonen existe um pouco dessa discussão. Menos em Jujutsu Kaisen, eu acho, né? Porque o Gege é maluco. Nossa, eu comecei a ver Não, anime não. ontem. Nunca vi um shonen na vida. Eu só vi Demon Slayer, One Piece e Jujutsu Kaisen, guys. Mata metade do elenco dele toda vez que ele tem a chance, mas fora Jujutsu Kaisen Não, e mas as todos outras deles duas, estão vivos, isso que é foda. Olha como o Jujutsu Kaisen mata mata e é todo mundo. diferente. Ele matou Ai, todo mundo em Shibuya. E só. Não, Ninguém não, morreu ele fora de tem. Shibuya.
Cita 3 bonecos relevantes que morreram de Shibuya. Você não vai conseguir. Você vai contar 2 e acabou. É. Não, é porque E dos as dois, um maldições voltou. na teoria são relevantes, aí elas morreram tudo. Você vai citar 3, 2 vai ser inválido e 1 voltou. E um voltou. Não, é porque as maldições na teoria são válidas, né? Então. Ah, pô, vai tomar no teu cu. Tu se importa com o jogo, com o Marrito, você se importa. Mas Pô. eles são vilões, cara. Óbvio que não vai ficar vivo, cara. Tudo bem. Não, mas eu, em minha defesa, eu me surpreendi que morreu todo mundo naquele arco ali. Ah, você chapou o Globo, então. As 3 exceções aí, isso acontece com a maioria dos shonen, sim. Animes como One Piece, ou então Dragon Ball Z, na sua própria época de lançamento e tudo mais, sempre foram bastante criticados. Principalmente também se ela pelo morrer nível de é matar irrelevante. personagens dentro de uma obra. Que, vamos ser sinceros, né? A maioria das pessoas não veriam isso como um erro se não existisse o famoso conceito dos baits, né? Das mortes falsas. É aquele famoso conceito de shonen que você tá assistindo uma luta muito pica, um personagem leva um golpe mortal, golpe esse que é impossível dele sair vivo, ou ele sofre esse ataque, ou ele se sacrifica pra poder salvar alguém e tudo mais, e acaba morrendo no processo, e aí de repente uns 10 Bait aí. capítulos depois ele só volta vivo, como se nada tivesse acontecido. Isso é uma coisa que One acontece Piece bastante até em não muitos faz animes shonen. tanto. Cara, Fairy Tail, meu amigo. Não, a Fairy Tail tem bem mais, se eu não me engano, sim. Fairy Tail é Sim, foda. sim. Cara, Fairy Tail é 2 por arco. no One mínimo, Piece assim. tem alguns, né? Eu lembro do Pel, lembro do Oven, lembro... Não é o Oven, não, é o... Do- O Oven, do- não, é o... Do pai da. O pai da Punny, né? Que o Oven tá envolvido lá, eu confundi. Mas enfim, tem alguns. Esqueci o nome né? dele, é com P também. É com P Pound. também. Pound, isso. E quanto mais isso acontece, mais as pessoas não conseguem levar muito bem esse anime a sério e começam a ficar um pouco irritadas com esse tipo de situação. O One Piece sofreu muito por isso por razões meio óbvias, né? É um anime extremamente grande que já teve muitas mortes falsas ao longo dos seus 1000 e poucos episódios, só que se a gente for contar de fato mortes importantes de personagens importantes, temos pouquíssimas. Mesmo nos dias de hoje, se a gente for tipo buscar no Google, por exemplo, busca lá top Até 10 dos desimportantes. mortes impactantes de One Piece. Você vai perceber que na lista de mortes impactantes de One Piece, a maioria das mortes Flashback. impactantes do anime não vão ser mortes atuais. Eu dei uma olhada no primeiro top 10 mortes impactantes de One Piece que eu consegui achar na internet, o mais famoso, e os nomes eram esses: Belmere, Dr. Hiluluki, Otohime, Pedro, Tudo- Corazon, Oden, Roger, Barba Branca, Going Mary e Ace. Dessas mortes, 6 delas aconteceram em flashbacks, ou seja, eram personagens que já estavam mortos antes dos personagens chegarem naquele local ali. Belmere, Hiluluki, Otohime, Corazon, Oden e Roger, dessa lista aqui, são mortes que já tinham acontecido, e uma das 3 mortes mais importantes aqui é a morte do Going Mary. Tudo bem, é uma morte muito impactante do barco do Essa é a mais impactante, eu acho mesmo. Vale e tudo mais, beleza, concordo. Mas ainda assim é uma morte de um barco. No top 10 mortes mais impactantes tem tão poucas mortes Ué. que 6 são de flashbacks e uma é de um bar. Pô, Agora, perfeito? Ué. Ele não consegue ver um negócio diferente, né? Esse filho da puta limitado. Tem que ser um negócio tradicionalzinho, genérico, mano. Igual o Jujutsu Kaisen. Se não for igual o Jujutsu Kaisen, já não tinha gosto. muitos minutos já. Mano, o cu. Cara, o Going Mary virou um personagem no arco e morreu no arco e todo É, mundo achou mano. foda. Muito foda. Ah, não dá, mano. tenta comparar isso com a quantidade de mortes que poderiam ter acontecido na obra, que de certa forma começaram a acontecer, Se mas o parece que primeiro só Chopper criou uma situação morrer, muito você vai legal. zoar, não, é uma rena, eu morrer, né, pô. Vai tomar no cu, pô. É, Depois de caralho. você, personagem também, mortes é um falsas. personagem. É, um personagem, pô. Inclusive, muito diferente o personagem. Interessantíssimo. Cara, melhor do que qualquer outro. Melhor do que qualquer outro, Morreli. Melhor do que qualquer outro. Podem ser consideradas como um problema em animes, justamente porque Muito mais elas tratam de interessante. duas coisas que podem atrapalhar muito a experiência do público acompanhando a história. A primeira delas é que, na minha opinião, acaba com o potencial de bons personagens que seriam muito mais É verdade, marcantes, e a segunda é que tira o completamente Kinemon a atenção. recente também, o Kinemon foi meio broxante. É, o ano teve pouca consequência, né? Não, Sim, não, senso de não perigo. acho nem isso, mas é que a do Kinemon ia ser muito legal Ia. pra trama aí. Foi Em muito vez disso, broxante. botaram o Ashura do Jun lá, né? Que é meio toscão. O Ashura Doji, que ele segurou a bomba do Kanjuro. É, teve mais um, né? Foi o Ashura do Jin e mais um que ficou tosco. E o também, Izo. né? O Izo, né? Ah, não, o Comandante Izo foi Bárbaro. melhorzinho, né? O Ashura que foi feio, né? Não lembro também. Obra. Pega uma lista de muitas mortes falsas que já aconteceram aí em One Piece. Inclusive, para um tempinho aí pra poder comentar. Qual a morte falsa do anime que mais te irritou? A que você realmente olhou e falou, pô, mano, sério isso? Não vou comentar, cara. Acredito eu que a grande maioria das Não pessoas tem pode ter tantas pensado na assim, mais não, popular de acho, todas e né? que todo mundo sempre É, tem umas 10 aí, sei lá. começa a reclamar quando fala de morte falsa em One Verdade, Piece. A acho. morte do Pel em Alabasta. Ela tem as duas coisas que eu já tinha falado pra vocês. O Pel, ele ia morrer dentro de Alabasta, se sacrificar basicamente Foda do pé que não faz diferença nenhuma, tá ligado? As pessoas não É. morrer. Tipo, é só Entendeu, por nada. É a troco de porra nenhuma isso aqui. pra meio que detonar uma bomba nuclear a queima-roupa bem pertinho dele. Não tinha como ele sair vivo. Ele não tinha um plano pra poder sair vivo, ele não tinha nada. O Ele momento simplesmente foi salvou muito uma cidade bom dele, inteira. né, cara? sacrificando Esse pra explodir roteiro uma aqui bomba. Ah, essa do Pel é indefensável mesmo. Isso aí sempre foi criticado e sempre vai ser. Não tem como, pô. Não tinha nenhum motivo pra não matar o cara. Zero motivo. Ah, Junto com tem ele. sim, Caso o ele tivesse Blender é da morrido, hora. Ah, bom, aí sim. seria lembrado como um personagem que se sacrificou, um herói, um personagem marcante de um arco que morreu com respeito. Porém, isso não aconteceu, né? Ele não morreu. E por ele ter sobrevivido, ele simplesmente foi lembrado pra sempre como só um figurante aleatório. É. Não, ele não foi lembrado como figurante aleatório, mas ele foi lembrado como um personagem que era pra ter morrido. É, sim. O Pel é o maior exemplo disso, assim. A existência dele virou isso. Um exemplo de personagem que era pra ter morrido. Mas eu acho que se ele tivesse morrido, ele ainda assim ia ser lembrado como um figurante de foda-se. É, Não, mas. não. Nossa eu morte acho do que o meu momento pau me fica mais irritou. gravado, eu entendo o que Fingiu ele quer dizer. morreu, mas quando Não, viu sim, seu sim. cu cresceu de novo tava tão duro que até doía quando coloquei tava sensível.
A falsa Bora. morte do meu pau me irritou. Fingiu que morreu, mas quando viu seu cu cresceu de novo tava tão duro que até doía, quando coloquei tava sensível. Valeu, Edu. Quando uma obra trabalha geralmente esse conceito de mortes falsas, eu já vi elas fazerem tipo 1, 2, 3 vezes assim no máximo, que começa a ficar meio enjoativo e as pessoas começam a perceber. One Piece tem muitas, cara. Se a gente for pegar só no arco de Alabasta, por exemplo, tem 3 mortes falsas. Só nesse arco. Se a gente for contar além da morte do Pel, que Tem? era pra ele morrer pra bomba Tem? lá e não morreu, a gente também tem a morte do Ah, Chaka, ele por tá- exemplo, deve tá que contando era a do muito pra ele ter Bon morrido Clay. pro Crocodile. Isso, cara. Chega, passou um flashback dele. Ele não morreu? Ou então a gente pode falar do Igaran, por exemplo, que é a primeira vez que a Robin aparece, ela meio que só Ah, do explode, Igaran, taca fogo verdade. no barco lá e tal. E Ah, o Igaran é pior que é, podia ser mesmo. mesmo assim, ele não morre. 3 mortes falsas. Em um arco só. Tem muitas outras que aconteceram dentro da obra que as pessoas lembram bastante, tipo aquele velho de Skypiea, que ele nem era um guerreiro em si, ele era só um velho normal. O maluco simplesmente tomou um Eltor gigantesco do Enel e saiu vivo. Temos o famoso Kinemon do arco de Wano, que Os ele caras apanhou do contando Kaido. os Os pixels, caras do tamanho contando do tiro, pixel, velho. cara. Cara, eu acho que, Ah, o Maluco eu acho que simplesmente esse tomou- negócio de contar Olha pixel, isso, cara. Ô. a melhor contagem de pixel de todas é os caras fazendo a medição do tamanho da pica do Guts. Ô, Eu na acho moral, Esse, mano. esse. Eu acho que Não, tá esse certo. tudo bem. Eu lembro que o pessoal calculou o tamanho do pau do Luigi no Mario também. Mas, na moral, fã do One Piece é doente pra caralho essa porra, cara, contando pixel, vai se fuder. Cara, mano. eu lembro de uma dessa que foi muito foda também, dos caras contando pixel num painel de velocidade do Sanji lá em Holy Cake, Ah, onde os bonecos se mexem meio milímetro enquanto o Aham. Sanji pula assim, aí os caras fazendo a conta de quantos metros por segundo ele tava É aqui. muito foda, fandom cara. merda, cara. Um Eltor gigantesco do Enel e saiu Foda, vivo. velho. Temos o famoso Kinemon do arco de Wano, que ele apanhou do Kaido, aí parece que ele ia morrer, mas não morreu. Depois ele tomou uma porrada na cabeça do Kaido, que também não matou ele. O mesmo Kaido foi lá e pegou e meteu um cortezão na barriga dele. Ele teve uma cena de morte, uma cena de despedida, pra 2 capítulos depois ele voltar vivo. A desculpa pra ele voltar Legal. vivo foi que o Lawin supostamente teria colado o corpo dele do jeito errado. A gente pode pensar, por exemplo, no pai da Lola de Holy Cake, que era pra ele ter morrido, parece que ele tinha morrido, mas depois teve uma história de capa que mostrou que ele tava vivo. Temos o Bon Claw, que foi cercado pelo Magellan, que parecia que ele ia morrer, o Magellan ameaça que vai matar ele e depois a gente descobre que não. Ele tava Aqui, essa eu acho que é a mais Essa é feia, porque, paia, tipo, essa é o paia. Bon Clay, perdão, o Pel, tipo, ele é evidente, assim, ele é gritante, né? Ele é mais inescapável, por assim dizer, mas é que ele é muito mais relevante. O Bon Clay tinha que concluir ali, cara. Por que não, cara? Será que a do Bon Clay não é o maior bait de todos? Eu acho que é. Né? Eu acho que é, pô, a do Bon Clay é sacanagem, cara. Esse personagem ia acabar perfeito, cara. Sim, sim. O personagem do Bon Clay ia fechar perfeito, cara. Era só não fazer essa página de novo. Era só não fazer isso, acabou. Esse aqui é de puta esse mesmo, esse aqui não tem como contestar. Vai ver, não é um outras movimento. Caralho! várias e várias vezes. Caralho, o Magellan Magellan matou mata ele, aí o personagens Randall pegou a fruta dele e É, fingiu caralho! que ele o Land, velho. É o Enel, se pá. secundários, muito específicos em alguns momentos. Tipo no próprio arco atual do mangá, que é o arco de Egghead, que ele chegou a matar o Shaka lá, né? Que é um dos clones, uma das versões do Vegapunk. Pelo por amor de exemplo. Deus, Não era cara. lá um personagem extremamente importante, foi um personagem que foi apresentado Mas nos sim, últimos deve ser capítulos, Vegapunk é um morreu, monte de não necessariamente- robô, cara. Como é que você tá surpreso que robô morre e não morre? É Aí, óbvio que não vai ficar numa putaria, cara. Quando eu falo que o Mas cérebro deve do ser cara bom, é liso, velho. Cara, quando eu o falo- Oda já faz rollback de boneco assim quando é humano, é o robô. Tu acha que vai matar robô? né? Não é lá uma morte impactante. Ah, Mas tinha morreu. uma Ele peça todo mundo reserva tem gente aqui. comentando, nossa, e ainda falam que o Oda não mata ninguém. O maior problema pra mim dessas mortes falsas, dessa consequência muito forte de não morrer muito personagem importante que podia ter morrido, é que eu não acredito em nenhuma suposta cena de morte em One Piece hoje em dia. Isso tira muito do peso, do terror e da tensão que poderia ter em algumas situações. O fato de não acreditar em nenhuma suposta cena de morte, cara, já é padrão de One Piece. Qualquer personagem de One Piece que morre, ninguém acredita que ele tá morto. Eu lembro que eu vejo revisões, às vezes, dos capítulos de One Piece e sempre existem esses comentários, cara. Um personagem morre e se você for ver os comentários tem um monte de gente falando, né, acho que ele não morreu. Acho que se pá dá pra ele voltar, se ele fizer tal coisa ali, acho que daqui a uns 2 arcos ele volta. O arco de Egghead, que tá começando agora no anime, e que é o arco que tá rolando agora no mangá, ele tá em uma situação extremamente tensa, né? Tipo, o bando do Luffy vai enfrentar uma Buster Call, ao mesmo tempo que tem os navios da marinha, ao mesmo tempo que o Almirante Kizaru tá presente no negócio, ao mesmo tempo que eles estão de frente pra um Gorosei, que tem um nível de poder que eles nunca tinham visto antes. Um Gorosei, que é suposto pra poder ser tipo um dos maiores níveis de poder, força e impacto do mundo de One Piece, ele atacou e perfurou o peito do Vegapunk. Vegapunk não é um lutador, ele não é um atleta, ele é só um cientista, mano. Ele é um velho cientista que já tá praticamente morrendo sozinho. E mesmo que ele tenha tido o peitão perfurado, 90% dos comentários são de pessoas duvidando muito forte que ele vai morrer. Porque existe aquela questão de que o Oda só mata personagens quando ele vê que tem um propósito legal nisso. Ele não mata personagens por nada, ou por eles terem que morrer. Então mesmo que o peito do Vegapunk tenha sido perfurado, pode ficar tranquilo, ele não vai morrer. Simplesmente não vai. E querendo ou não, isso tira muito do peso. Cara, que vídeo inútil, cara. Vai se fuder, mano. Todo mundo sabe disso, todo mundo concorda com isso, todo mundo vê isso One Piece, cara. Eu antes desse vídeo, depois desse vídeo não mudou nada na minha vida, só que agora eu tô mais puto. Vai tomar no cu, cara. Você assiste Cara, mais que de vídeo inútil, mano. cenas sem medo de que algum personagem vá morrer. E pra mim isso tira um pouco do peso de vilões e de inimigos poderosos também. Porque no final das contas, cara, não interessa o quanto aquele vilão do arco novo de One Piece seja muito hypado e ele seja dito como muito poderoso e ele é um assassino. Cara, não precisa fazer mortal. um vídeo revolucionário, não. Pode ser um vídeo de opinião, tá ligado? Ah, vai lá, faz suas impressões. Faz uma impressão legal, uma opinião própria. Só fala essa mesma coisa que todo mundo já sabe, todo mundo já pensa, mano. Eu sei que não Eu interessa tinha que ser um assassino defender, ele mortal. falou assim, não, morte One Piece vale, é de boa, é tranquilo. É, mano, caralho. Depende pra caralho a morte One Piece.
Ele não vai conseguir matar ninguém que não seja um figurante classe C. O negócio de assassino é só meramente ilustrativo. Não me interessa se o cara vai ser o Kaido das 100 feras, a criatura mais forte do mundo, ou então o São Saturno, que é um Gorosei muito poderoso, com uma fruta que ninguém nunca viu antes. Não interessa, ele não vai conseguir matar ninguém. Ao mesmo tempo O que ele... Gorosei luta é poderoso? É, Isso não é um tosqueira pra caralho, não? não. Mais ou Pô, menos. pra mim o Gorosei era um bando de velho que dominava o mundo porque eles eram os aristocratas pica, pô. Não sabia que eles lutavam. Tudo tem que ser show, tudo que você luta nessa porra. Não tem como eu justificar sem te dar um monte de spoiler. Não, tudo bem, não precisa justificar. Mas tô só jogando pro ar assim. Sim. Porra, mano. É bem-vindo Tá aí o certo, Oda. tá certo em partes, mas tem uma discussão que eu poderia ter um pouco mais aprofundado sobre isso. Eu não gosto quando tu pega um personagem, tu pega uma obra shonen e todo mundo tem que ser destacável por luta. Eu falei isso no vídeo de Toriko, né? Que eu já tive vários personagens interessantes lá e que eu achava legal por eles serem destacáveis por serem cozinheiros, na verdade não, eles lutam. Tipo, um pouco Todos disso. eles Né? lutam menos o Komatsu, tadinho. É, pois é. Merda, cara. Tu tem que se limitar a luta e poderzinho, cara. É foda também, mano. Aí o Oda passa pano pro Linkzinho, tá ligado? Aí o Linkzinho fala merda, o Oda passa a mão na cabeça dele e fala assim, é isso mesmo, é isso mesmo. Tem que ver pelo Power Scale mesmo. É foda, mano. Esse pau Big Mom é uma merda. Ele passou, tipo, 1 ou 2 capítulos inteiros segurando a Bonnie na mão dele. Eu acho isso muito engraçado, inclusive, cara. Tipo, a Bonnie é uma criança de 12 anos e mesmo que ela seja forte, ela tava completamente rendida e ele tava lá segurando ela. Ele contou os planos dele, contou uma parte das habilidades pra ela e tal, mas ele não matou ela. Ele não conseguiu matar e não vai conseguir matar ela. Porque se nem personagens secundários morrem nesse negócio aqui, quem me garante que um personagem importante vai só porque, ok, dessa vez se pá vai. Eu genuinamente espero que agora que o One Piece tá entrando no arco final, né, pelo menos a ideia que o Oda deu é que a gente tá entrando agora nas partes finais da obra. Quem sabe o Oda não tire aí um pouco algumas estratégias novas e comece a matar pelo menos uns 2 personagens aí por arco, mas enfim, acho que é isso que eu tinha pra dizer. E vocês? O que vocês acham do Tem que programa? matar A mesma coisa que tu, cara. A opinião mais genérica do mundo, porra. Caralho, mano. Essa é uma das coisas chatas do One Piece mesmo. Não tem consequência. Não precisa nem morrer, né? Pode dar uma consequência, pô. Deixa o personagem debilitado de alguma forma, sei lá, mano. Dá uma seriedade. Para de mandar vídeo desse bosta, mano. Ô, Linkzinho, eu te odeio. Linkzinho. Se tu estiver vendo isso, cara, eu te odeio, cara. Por favor, você nunca será convidado para o meu casamento, Linkzinho. Desista, Linkzinho. Oi, tudo bom? Hoje eu vim pra poder conversar sobre algumas coisas e acho que vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência pra poder me ouvir, então... Boa hoje a gente sorte aí vai no resto da falar do maratona. Vai lá, vai dar a pior opinião de todos os tempos de novo. Vamos lá, cara. pós-time skip no mundo. Deixa eu adivinhar, ou é a opinião mais boost dos tempos, ou a opinião mais genérica dos tempos, não vai mudar nada, todo mundo já concorda. E aí, mano? One Piece. Pois é um tema bem aleatório que eu tirei do nada quando eu tava conversando com os caras no Discord, então ignora. Beleza? One Piece é um anime grande. O anime grande dos infernos, viu? E eu acho que já é de conhecimento comum hoje em dia, né? O time skip é uma coisa que já é considerada até mesmo antiga, se a gente for pensar. Meio bizarro, inclusive, mas a gente tem praticamente 1.100 capítulos de One Piece, sendo que mais da sua metade, mais de 50%, foram feitos durante o time skip. Um evento que foi extremamente importante, que fez com que o mangá e o anime se dividissem de certa forma em... Mais da metade foi durante o time skip? Acho que não, hein? Caralho, durante a Tô achando que não, hein? Eu acho que você contou. Acho que não Duas tem nem partes, um velho. volume inteiro. Viu? Eles que não lembram, obviamente, né? O pós-time skip foi quando o Luffy, depois de ter sido sovado de porrada por 3 arcos seguidos, ele começou apanhando dos almirantes lá em Sabaody. Depois de apanhar dos almirantes, ele apanhou das mulheres gostosas. Depois de apanhar, ele Ah, apanhou eu tenho que resumir que todo mundo já sabe que o meu vídeo tem que dar 10 minutos pra deixar dinheiro de trouxa. na prisão. Ele apanhou em todas as formas possíveis. Luffy e os Chapéus de Palha decidiram treinar por 2 anos para evoluir, mudarem, e ao longo desse tempo, a obra de One Piece também mudou. Eu gostaria de, antes de começar esse vídeo aqui, inclusive, fazer uma pergunta pra você que tá assistindo Uma aqui, merda, saber o que vocês Oda, acham a respeito. filho Pensa da no seu... Oda, filho da puta. O Oda é um filho da puta. Eu vou gozar na tua obra. o chapéu de palha favorito e me responde essa pergunta. De qual parte da história você mais gosta dele? Você gosta mais dele antes do time skip ou depois do time skip? Pensa um pouquinho nisso e vamos falar um pouco sobre, Peitão beleza? Vamos nessa. Eu acho que é muito normal pra um anime shonen do tamanho de One Piece, por exemplo, né, que é um anime que já tá perdurando aí por vários e vários anos, muda bastante, conforme, é claro, né, o anime, a obra e o autor forem evoluindo de fato. One Piece mudou bastante, principalmente na sua saga do Novo Mundo, que hoje em dia já é uma segunda metade de One Piece, onde sim, muitas coisas ficaram melhores, muitas coisas ficaram piores na visão de algumas pessoas. Na minha visão, por sinal, Nenhuma coisa foi melhor, não teve uma característica do ficou melhor. Nenhuma os coisa. protagonistas da história, depois do passar do time skip, os chapéus de palha em específico, eu acho que eles perderam um pouco do seu brilho. E eu acho que isso aconteceu por pouco? Perderam um pouco? Perdeu pra caralho. Não tem brilho nenhum, os bonecos virou estereótipo deles. É, não, mano, é uma merda, mano. Tem que concordar aí, não tem como. duas razões. E queria ver se vocês concordam com isso ou não e o que acham a respeito. Esses dois pontos que Eu tinha falado concordo, Linkzinho, eu concordo, cara. antes foram a flanderização dos personagens e o abandono Caralho, deles, meteu que igual. aconteceu. Meteu igual, não, copiou igual. Copiou igual aí. Ah, leu o Falou. threadzinha do igual pra Leu opinar. threadzinha do igual, safado. Tu segue agora no Twitter, né? Tu segue agora no Twitter, safado. Se mostrou aqui, tu se revelou. No pós-time skip. Tá legal, então primeiro deixa eu explicar o que diabo seria flanderização, porque... Ai, não, claro. Vamos lá, eu sou o careca que usa óculos e tem uma suástica no nick. Vamos lá, vou explicar pra vocês o que é flanderização. Ah,
muito tosco. Então, vamos lá. Pra você que não sabe exatamente o que significa flanderização, bom, tenta imaginar uma parada meio caricatura, sabe? Quando você vê uma caricatura de uma pessoa, tipo, tem um cara gordo, aí alguém vai lá e faz um desenho de caricatura desse cara gordo, e o maluco faz um desenho, tipo, extremamente exagerado e muito mais gordo do que deveria. Então, mesma coisa. Flanderização é basicamente quando você pega um personagem e você exagera bastante. Sabe? Você pega alguma das partes cômicas daquele personagem e transforma em uma coisa extremamente importante e impactante naquele personagem. Eu não acho que quando você exagera, cara, quando você retira todo o resto. Ele Esse sim foi um anime ficou que já mal aí. Não foi uma explicação muito boa, não, mas tá bom. bastante isso, inclusive, né? A gente sabe que os personagens de One Piece falam de um jeito bem exagerado, eles se vestem de um jeito bem exagerado. Essa sempre foi uma característica que o Oda gostava bastante de fazer, mas é claro que no novo mundo, como é uma segunda etapa da jornada, isso aumentou bastante. E eu acho que você pode perceber isso só pelos design dos personagens mesmo, sabe? As mulheres de One Piece tinham uns peitos grandes antes do time skip, pois agora elas vão ter 2 bexigas no lugar dos peitos. O Frank era um pouquinho feio e meio bizarro antes do time skip, pois no pós-time skip ele vai virar uma aberração da natureza, sabe? Tudo que já era Não é sobre exagerar a característica, cara. É você reduzir. Design, é personalidade. É, mano, nada a ver isso aí. Sim, os personagens estão meio flanderizados, sim, mas não é porque eles estão com a característica deles exagerada, é porque eles estão. O que sobrou é só essa característica. gerado antes do time skip. O Frank pode estar muito mais exagerado no time skip se ele ainda tivesse um arco bom pra cada de personagem que destacasse, né, um roteiro legal nele, pronto. Não seria flanderizado, mano. Pós fica um pouquinho mais exagerado. E eu acredito que essa flanderização, cara, o que mais ela afetou foi na personalidade dos personagens. Se a gente fosse falar de uma forma um pouquinho mais pé no chão a respeito, para aqueles que já assistiram a série da Netflix, do live action de One Piece, por exemplo, eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil de entender o que eu tô falando. Comparem, por exemplo, o personagem do Luffy, do live action de One Piece, com o personagem do Luffy. Cara, eu tô eufórico me segurando pra não minha veia tá soltando aqui, tá difícil. Não, eu tô, meu Deus, cara. Cara, eu não tanco o pessoal engolindo essa série, cara, não dá. Vamos lá, tô segurando. Do anime de One Piece. É óbvio da gente pensar que o Luffy do anime é o mais superior, afinal de contas a gente tá vendo o Luffy sendo escrito pelo Oda, que é o criador original da série, blá blá blá, etc. No entanto, o Luffy mais flanderizado também é o do anime. Onde se a gente for, por exemplo, comparar com o Luffy da Netflix, a gente ainda tem o quê? O quê? Cara, o Luffy do anime não seria melhor só porque é escrito pelo Oda, né? A série pode melhorar. O quê? Não é possível. um personagem bobinho que come bastante, ele ainda é burrinho e faz um monte de piadas idiotas e tudo mais. No entanto, na série da Netflix, vocês perceberam que nós temos muito mais daqueles momentos do Luffy sério, onde ele genuinamente fala sobre os seus sonhos, onde ele fala o que ele quer, onde ele tem alguns... Isso O tem que você tá falando, cara? Isso tem no atual. O que você tá falando? O Luffy da série ele é muito mais raso. Os momentos ele falando do sonho dele, do momento dele é muito mais flanderizado, muito mais. Porque você resumiu o Luffy a isso. Não é sutil, não é natural a forma como o Luffy se valoriza como personagem em cima disso. É só essa característica do Luffy gritada de forma tosca a cada 10 minutos. É muito mais ridículo. É muito mais flanderizado do que você tá falando, cara. Que é isso? Momentos onde ele pensa em algumas coisas, onde ele pensa sobre as atitudes dele, algumas coisas um pouco mais humanas, sabe? Esses raros momentos... Não sei! No anime eles são muito mais raros mesmo, porque nós temos muito mais coisas da personagem, da parte engraçada do Luffy, da parte cômica dele. Isso acontece com vários outros personagens. Não! Cara, eu acho que essa é a maior meta que eu já vi na minha vida. Cara, isso aqui não, eu acho que cara, não é possível. Cara, não é possível, mano. Dentro da primeira etapa da história e que piora muito. Não é porque ele tem mais aspectos da personalidade que ele fica menos flanderizado. Todos os aspectos são flanderizados. Ele tá falando que o Luffy no anime é mais... essa característica do Luffy se destaca menos porque ele tem mais características, porque o personagem é mais rico. O personagem do anime do Luffy é mais rico, ele tem mais características, então tem menos momentos, não tem menos momentos, né? Mas ele tem outras coisas pra você ver no Luffy fazendo do que essa característica dele enfatizar essa coisa. Porque o personagem é melhor. Porra! Caralho! A série da Netflix banalizou o Luffy, deixou ele mais filtrado e ridículo. Sim. Nesse ponto, mais caricato, mais tosco, mais evidente, grotesco e óbvio. Esse ponto do Luffy. É que ele tá pegando do atual, né? Que ele falou assim, o Luffy hoje em dia ele é só piada, né? Ele é só ou o Shonen Boy, né? Que ele vai bater em tudo, que vai ficar puto quando bater no amigo dele, ou ele vai ser o engraçadão. Que realmente, o atual ele tá flanderizado. Só que o da série, ele tem mais aspectos da personalidade, mas todos eles são flanderizados do pré-time skip. Isso! Todos eles são reduzidos e rasos e baratos. Cara, que isso você tá falando, cara? O Chopper, que era o famoso personagem fofinho. Que ele fez a comparação errada. Ele pegou o atual do One Piece flanderizado com a série que também é flanderizado. Tinha que pegar o clássico, né, o antes time skip, Sim. Com a série, que é o que, a série é antes time skip, né? Então ele tinha que pegar cara, o mesmo. O Lucas mandou ali no resgatou pra beber água, não tô precisando mesmo, na moral. Não, eu vou ter um infarto aqui. Vocês não foi? Eu tô eufórico, cara. Um pouco mais tenso. Calma, deixa eu dar uma respirada. É só um vídeo, cara. Ele fez a comparação errada. Tadinho. Ele sabe lutar também, ele tem transformações muito pica, tipo aquela transformação irada dele, que ele ficava com a sombrinha nos olhos aqui. Nossa, aquela transformação era pica.
Eu tô sem dormir, guys, me perdoem. E aí quando você passa do time skip, ele meio que vira só um personagem fofinho mesmo, sabe? Tipo, praticamente ele é uma pelúcia viva que anda e fala. O Sanji sempre teve a piada dele de ser o cara mais taradão, né? Ele é meio mulherengo e tal, ele dá em cima das mulheres, mas aí passa o time skip e isso começa a ficar insuportável. O Sop é o personagem que tem a personalidade de medroso, mas apesar disso, ele vai se superando, ele Sim, vai... não é porque os personagens estão... É porque os personagens estão... eu gosto de chamar de sucateados, né? Sucateou os personagens. Sendo esse medo e tudo mais, e aí quando passa o time skip, isso também piora. O personagem que mais foi afetado por essa flanderização no pós-time skip, cara, pra mim, com certeza é o Sanji. Ele era, tipo, meu personagem favorito antes do time skip. Depois do time skip, nossa, piorou demais. Cara. Não, o Sanji, eu acho que ele é um dos que ficou menos pra trás, porque pelo menos o arco do Whole Cake trabalha ele. Não gosto, novamente, não gosto, já falei muito mal aqui, pá, não acho que é bem feito, mas pelo menos trabalha ele. Você tem um pouquinho mais de camadas do Sanji ali, mesmo não sendo de um efeito de um Mas jeito tão bom. e antes e depois de Holy Cake? Não, pelo menos teve alguma coisa. Agora, acho que o Sanji é o que menos se destaca nisso, pô. Porque pelo menos ele teve algo. Agora, o que teve do Zoro? O que teve do Sop, da Robin? A Robin morreu. O Frank é um lixo. O Frank, acabou o Frank. Acabou. O Sanji é um dos menos piores, pô, nesse aspecto. Ele podia pegar isso, inclusive. O fato do Sanji, antes do arco dele tá flanderizado, depois o arco dele também tá flanderizado. Ele só tem o arco dele, o teminha Não, também dele. tá, mas pelo menos ele tem um arco pra dar uma aliviada, né? Pra... Tem um pouco mais de característica sobre ele além do arquétipo. Esse ponto que ele tá trazendo de flanderização, que ele tá tentando exemplificar e mostrar como é que é. Ele podia usar o próprio Sanji, não só do pré-time skip e o pós-time skip, como o Sanji fora de Holy Cake, dentro de Holy Cake. Sim. Ele já podia exemplificar isso. Mas aí você estaria exigindo que ele fizesse um vídeo bom, né, cara? Ai, tu tá Ele é sendo um chatão, personagem hein, mano. bom. Caralho. Deu já, mano. Entendi já que tu não gosta do cara, mano. Para. Cara, o pessoal tá mandando 5 vídeos seguidos dessa porra, cara. Eu Tento gostar dele na maioria das vezes, tipo, ele tem um arco de Holy Cake que é sensacional, que desenvolve ele de forma maravilhosa e tal. Mas mano, é tenso que a cada um momento legal que o Sanji tem 537 piadas de mulher gostosa. Mano, enjoa. Sério, assim, enjoa em algum momento. Fora tá ruim mesmo. isso contrasta bastante com o que eu também já tinha falado pra vocês. A questão do abandono, sabe? Eu não sei se vocês já chegaram a perceber, jovens, mas os arcos do Novo Mundo de One Piece, eles são bastante grandes de forma geral, né? Pega uns arcos tipo Dressrosa, por exemplo, ou Wano, são arcos gigantescos, cara, que duram anos pra poderem ser finalizados. E não são só gigantescos na quantidade de capítulos. Mas no pré-time skip também, não? O ano realmente se cedeu um pouco. O ano acho que passou por uns 2 ou 3 volumes ali. Mas até o ano... O Oda, pra mim sempre foi evidente que o Oda tem arcos de 10 volumes e arcos de 5 volumes. Vamos chamar grosseiramente assim. Eu sempre vi assim. Arcos principais, como Alabasta, Skype, Oda 7, arcos de 10 volumes. Arcos menores, como Thriller Bark, como os arcos de Zou no Novo Mundo, arco de 5 volumes. Eu sempre vi assim, né? Punk Hazard, arco de 5 volumes, né? Eu sempre vi essa divisãozinha assim. Para de ver Linkzinho, toma essa pra dar uma respirada. Obrigado, cara. Obrigado, mano. Obrigado. Tá pensando. Tô eufórico aqui. Ops. Pois é, Shingeki no Kyojin final. Aconteceu. Vai, tudo bom? Hoje eu vim pra poder Caralho, eu cliquei sem querer. Tava onde? gigantescos, cara, que duram anos pra poderem ser finalizados. E não são só gigantescos na quantidade de capítulos, sabe? As coisas de história que estão acontecendo também vão crescendo cada vez mais. Os arcos atuais de One Piece são maluquice, cara. É um caos completo. A gente tem 1 milhão de personagens. Fora o fato de a gente já ter 10 chapéus de palha, que já é um monte de personagens. Sim. Todo mundo sabe. Mas O que Oda... caralho, para de ver Linkzinho, toma esse pra dar uma respirada. O Oda tá num papel muito difícil, uma posição muito difícil de trabalhar todos os personagens, porque ele trouxe 300 mil personagens nos arcos, e fazer tudo, encaixar tudinho, world building, e realmente é difícil pra caralho fazer o que ele tá fazendo, com certeza. Mas não muda o fato... Mas ele conseguia, foda-se. Mas não muda o fato de que os personagens estão abandonados. Simples. Eu sacrificava muita coisa que ele tenta trabalhar aí pra dar um destaque nos personagens, tá ligado? Na moral. Precisava nem, quando eu digo destaque personagem, precisa ser tipo todo o arco, olha o flashback do Sanji, não precisa. Os personagens são trabalhados em momentos também, pô. O Zoro sempre foi trabalhado em momentos e ele desapareceu. Desapareceu completamente. Merda, mano. A gente ainda tem que desenvolver os vilões, os personagens que vão estar na suposta ilha que o Luffy vai chegar. Geralmente vai ter a história da ilha, aí vai ter a história dos vilões, vai ter o envolvimento emocional, vai ter isso e aquilo, pra depois ter lutinha e tudo mais. Então, por a gente ter tudo isso, eu sinto que cada vez mais, depois do time skip, tem muitos personagens que eles foram só sendo largados pelo Oda, sabe? Tipo, Então, vai ter tá alguma mesmo. lutinha dentro do arco, às vezes, pra poder dizer que ele tava lá, mas o envolvimento emocional desses personagens na história vai diminuindo cada vez mais. O tenso, cara, é que a gente consegue dividir o time do Chapéus de Palha, digamos assim, em 2 grupinhos que eu acho que dá pra separar muito bem o que eu quero dizer aqui, jovens. O primeiro desses grupinhos seriam os Chapéus de Palha que eles ficam algum tempo Não sei porque tá acontecendo isso.
sem ter muito destaque, mas eles ainda aparecem e eles ainda são bons personagens. Nesse time eu poderia colocar personagens como Sanji e a Nami. Acho que isso exemplifica bem, sabe? Eu vou usar esses dois porque eles são meus chapéus de palha favoritos, ok? Quando a gente volta do pós-time skip, por exemplo, eles não Cara, ele aparecem. fala isso todo o vídeo, mano. Sem tanto, sabe? Tipo, eles não têm um papel muito grande ali na Ilha dos Tritões. Você passa pra Punk Hazard, o Sanji até faz ali alguma coisinha com Vergo. Em Dressrosa, o Sanji e a Nami não participam tanto porque eles vão embora da ilha. E aí, quando a gente chega em Holy Cake, por exemplo, tanto o Sanji quanto a Nami, eles têm uma grande participação em um arco incrível, que desenvolve bastante. A Nami tem uma participação grande no Holy Cake? O que ela tem de destaque no Holy Cake? Nem lembro dela, nem lembro. Não lembro, o Sanji, claro, mas a Nami tem destaque no Holy Cake? Ela fica com o Luffy, né? Ela tem uma parte emocional ali do Luffy, porque o Luffy ele é estoico. Mas aí todos os personagens de Holy Cake que estão em Holy Cake têm destaque, né? O Brook com a Big Mom, Então, eu também o imagino. Luffy e a Nami e o Sanji. Oxe, caralho. Porque a Nami, o que ela faz? Ela ficar do lado do Luffy e ela sofrer as dores do Luffy. Né? Inventa pra Porque o Luffy tá caralho. sofrendo pra caralho e ela fica, tipo, tendo as emoções, né? Tendo a parte emocional ali. Meio bias, hein? Dois personagens. Os fãs do Sanji sofrem porque quase nunca tem uma cena legal com ele. Sofrem, mas pelo menos eles ainda têm alguma cena. Agora imagina fãs do Frank, do Chopper, do Sim. Brook no pós-time skip. Irmão, isso daí são membros do Chapéu de Palha que você esquece que existem. Tem a Robin, que eu acho que ela tá no meio termo também. Ela meio que aparece Que de vez meio tema, a Robin tá abandonada também. Você tá falando de tempo de tela, beleza. Mas o que importa tempo de tela, cara? O que importa é o que você faz com o personagem, tá ligado? Se a Robin aparecesse pouco, mas aparecesse com destaques legais e que trabalham o personagem, lembrando, trabalhar o personagem não é necessariamente dar um flashback e desenvolver ele no roteirinho, é você botar nuances, botar momentos, botar coisas, né, fortes do personagem. O Jinbei tem um monte de momento assim, pô. O Jinbei tem um monte de momento assim. Ele fazendo a transição do sangue lá com o Luffy, ele encarando a Big Mom, Shed pra caralho pra poder, em prol do objetivo dele de entrar na tripulação. Tem muito momento assim. O Sanji tem, os outros todo mundo tem. Todo mundo tem vários momentos assim. Sumiram. No máximo você pode dizer, o Sop teve um destaque Dressrosa lá por causa do God Sop. Ok, é divertido, é maneiro. É umas cenas bem o Sop mesmo. Mas não são lá, né? O que o Sop tem em Water 7, o que o Sop já mostrou anteriormente. A Robin também não. O Frank, muito mais. Acho que o Frank é um dos mais. Nossa senhora. De cabeça que eu lembro do Sop, as cenas, mesmo as cenas que são destaque, elas são muito mais gritadas do que antes. O que você pode trazer aí são cenas muito fúteis, como a Nami lá em Wano, quando a Uchi ameaça, né? A Nami, mesmo sendo ameaçada de morte, ela fica do lado do Luffy. Tá, mas porra, uma cena medíocre que passa rápido ali, é a mesma coisa que o Sop já tinha feito lá abaixo, só que é muito menos impactante, tá ligado? Então, assim, né? Até as cenas que tem destaque estão bem nerfadinhas ali. O Chopper fazendo remédio legal, mas né, não é principalmente quando tem alguma coisa a ver com poneglyphos, aí ela vai lá, aparece, fala umas paradas meio relacionadas à história e desaparece de novo com uns 50 capítulos. Você pode até não concordar com muitas coisas do que eu falei aqui, mas pra você que é um enjoyer do Chopper, por exemplo, fala a verdade, se depois do time skip não dá pra contar nos dedos, mano, o tanto de vezes que ele vai pra uma ilha e aí tem uma doença lá ou alguma coisa acontecendo e aí o Chopper vai embora e não faz nada. O arco de Wano é um ótimo. O Oda sabe fazer bons personagens, a gente ainda tem bons personagens. Só que o Oda não tá trabalhando eles no bando. Você vê ali o flashback do coração, bom pra caralho. Puta personagem bom o coração. É um flashbackzinho de leve ali, tá ligado? O Oden, muito foda o Oden, tá ligado? Mas, né, ele sabe fazer ainda, só que ele não tá botando esses destaque no Chapéu de Palha. Ótimo exemplo disso. A gente tem pessoas sofrendo com toda aquela questão das Smiles e tudo mais. Tivemos o envolvimento ali do Chopper um pouco dentro desse arco, porém, passa um tempo, ele vai embora da ilha e meio que fica por isso mesmo. Aí algum tempo depois, o Oda respondeu em um SBS, ou seja, num capítulo especial de perguntas e respostas, tipo, o Chopper não achou a cura. Parem um pouco vocês, mano, e lembrem-se qual foi a última vez que vocês, tipo, se emocionaram com uma cena do Frank, por responder exemplo. coisa em SBS é muito paia, é muito paia. One Piece antes, ele tinha um world building legal, mas muita conexão emocional com esses momentos. One Piece atualmente, pós time skip, ele tem um world building com mais destaque, mais difícil, mais elaborado de fazer e consequentemente também com cenas boas. E ainda alguns momentos emocionais, só que mais pontuais e distantes do Chapéu de Palha. Pô, o flashback do Roger em Wano é maravilhoso. O arco todo de Wano pra mim é muito bom, né? O Onigashima é meio fraco, mas assim, tem destaques fantásticos naquele arco de Wano, é muito bom. Mas esses momentos não estão se encontrando no Chapéu de Palha, eu acho isso muito triste, tá ligado? E a gente perde também, dá pra associar um pouquinho, aqueles momentos de legitimidade do Chapéu de Palha interagindo, existindo. Isso a gente via direto, pô, na primeira metade. Depois sumiu. Essa naturalidade, né, essa coisa genuína que o Chapéu de Palha tem um com o outro. Aquela cena do Senhor Pink lá em Dressrosa não é uma cena do Frank, é uma cena do Senhor Pink. Me lembra qual foi a última vez que o Frank foi um personagem extremamente útil, sabe? O Frank é muito largado. O Cipai é o mais.
gente tá mofando lá no fundo do baú dos chapéus de palha. Até mesmo aquela questão de arcos dos personagens, por exemplo. Muitas pessoas estão começando a acreditar que essa pira de tipo, nossa, esse arco aqui vai ser o arco que tal personagem vai brilhar. Parece um negócio meio furada mesmo, sabe? Até porque a gente teve todo o arco de Egghead agora, que foi tudo relacionado à tecnologia, apareceu o Vegapunk pela primeira vez e tal. E mesmo que o Frank tenha tudo a ver, ele praticamente não fez nada no arco todo. Ou então a gente acabou de sair, né, do famoso arco de Wano, que durou anos aí pra se encerrar. Em teoria, pra muitas pessoas seria o arco do Zoro. Aí depois que o arco de Wano acabou, o Oda foi lá e respondeu em outro capítulo especial, mostrando toda a descendência do Zoro e mostrando que na verdade ele era primo da Kuina e que os ancestrais dele de fato vieram de Wano, mas assim, dane-se. Triste, é. Nossa senhora, Ai, cara. Por que Oda... Ai, cara... É muito triste, pô. O arco de Wano deixa de ser bom pra caralho? Não deixa, mas, pô... É a crew principal, cara. É um dos melhores grupos de personagem de anime de todos os tempos, cara. A dinâmica de grupo é uma coisa que eu admiro muito a obra que faz, assim. Dinâmica de grupo, personagens com personalidades excêntricas convivendo, trabalhando juntos, sabe? É muito mágico quando isso faz, cara. E o Oda fez isso tão bem, é tipo disparado melhor, cara. E isso se perdeu, cara. É muito triste, pô. Não teve nada disso no mangá. Tem muita gente, inclusive, que eu acredito que até agora tá meio com medo de quando chegar no arco de Elbaf, por exemplo, que é pra ser o famoso arco do Usopp. Tem muita gente com medo de chegar no arco do Usopp. Já tá rolando, né? Só não fazer nada, tá ligado? 1.100 capítulos até agora, cara, e sinceramente, acho que isso é um dos problemas que mais me incomoda no mundo de One Piece. Mas é Não, claro, eu concordo plenamente com isso. É uma coisa que mais me incomoda também. queria saber de vocês, o que você acha? Ai, foda. Tem mais? Tem mais, claro. Eles não querem acabar o corte. Vamos que Não vamos. vai acabar o corte. Ó, vou avisar antes desse vídeo começar aqui que vai ter um monte de spoiler de One Piece nesse vídeo, desde o início até o fim, então se você nunca assistiu One Piece, não quer pegar spoiler, enfim, é isso. O governo mundial de One Piece é uma organização super incompetente, né? Ok, na real acho que esse foi um começo um pouquinho ignorante demais, calma, deixa eu ir um pouquinho mais devagar. O governo mundial é uma organização que surgiu há mais de 800 anos atrás, quando rolou uma guerra, onde mais de 20 e poucos países se juntaram pra poder Como que é? derrotar- Foram uns 3 ou 4 vídeos do Link quarto, né? Deve ser. Ai, até cansei de dar rage, vamos deixar o cara falar. um único reino. Eles Na moral, Cansei né? de ficar puto Não, com essa cansei, outra. pô. Me forcei por 3 vídeos. O 4º vídeo já tava mais ali. Não, ok, agora no 5º eu vou deixar. Tá tentando defender ele aqui, mas... Vou deixar o moleque falar, na moral, cansei. Tá, Fala aí, fala aí. Então, pra que as ideologias daqueles caras simplesmente desaparecessem do mundo, eles formaram um governo mundial, eles tomaram o controle de tudo no planeta e apagaram a ideologia e a história daquele reino do mundo. E isso criou uma coisa conhecida como século perdido, que foi um pedaço de história que eles Uou, simplesmente mano, olha a crítica. Uou, eu tenho 15 anos e uso Twitter todo dia. apagaram do mundo. O que são os Di? O que tem em Laugh Tale, a última ilha de One Piece? O que é o próprio One Piece em si? O que são as armas ancestrais, etc, etc. Todas essas coisas são perguntas as quais os membros mais poderosos do governo mundial, em teoria, sabem o que são essas coisas. Eles sabem dos segredos, eles sabem de toda a história. E justamente por conta disso, eles são os vilões principais de One Piece. Então, eles fazem tudo o que for O plot de One Piece em relação a isso é tão bom, mas eu vejo tanto desses tweetzinhos, tá ligado? Tipo, olha, a crítica do governo, a crítica política do One Piece, que me dá uma raiva, cara. Eu odeio a fã do One Piece, cara. possível pra manter a paz no mundo. Ou pelo menos é o que eles deveriam fazer, né? Eu tenho 3 problemas, jovens, com o governo mundial de One Piece que me faz achar os caras, tipo, uma organização até meio engraçadinha, pra ser sincero. Esses problemas são a corrupção que tem dentro do governo mundial e a reação deles a 2 personagens muito importantes no mundo de One Piece. Monkey Pô, mas só critica também, cara. Não tem ouvido falar bem de One Piece não, mano? D. Luffy e Nico Robin. São 3 problemas bem complicados a respeito do mundo de One Piece, então eu vou parar, respirar e falar pra vocês um por vez pra ver se vocês concordam comigo, tá legal? Tá legal então, vamos lá. O primeiro deles é a corrupção. Eu acho que não é preciso você assistir muitas partes de One Piece pra você perceber que o governo mundial, assim como basicamente qualquer governo que a gente tenha no mundo, ele não funciona direito. É irônico, não é? A vida imitando a arte. O governo mundial é uma companhia cheia, cara, mas extremamente cheia de furos, o que é um pouquinho complicado, porque eles são uma organização importante dentro do mundo da história. O governo mundial detém literalmente a maior fonte de poder que a gente pode ter no mundo, a informação. Eles têm o controle da mídia, e justamente porque isso é muito importante, dado a história que eu contei aqui pra vocês, não é mesmo? Eles precisam ter o poder de censurar coisas a respeito do século perdido. Coisas que eles não querem que apareçam na mídia, não vão aparecer na mídia, pelo menos em teoria deveria ser isso. Eles podem censurar as coisas e têm o controle da mídia, quando é conveniente ao roteiro. O cara que realmente lidera os jornais do mundo é basicamente uma empresa que é controlada por esse pássaro aqui que é o diretor, o Morgans. A parada com o Morgans é a foda, seguinte, Morgans. ele é um jornalista. Quando ele quiser publicar algum bagulho e o governo mundial falar pra ele Vai censurar e publicar. tal, às vezes, se Vai, ele ele tiver manda. afim, beleza, ele vai censurar. Mas muitas vezes rola uma notícia importante que pode ser, tipo, crucial pro futuro do mundo. O governo mundial vai lá, pede pra ele censurar, e foda-se, ele só não censura. A censura do governo mundial depende do humor do líder da empresa de jornais dos caras. Tipo o que aconteceu nos últimos arcos da Reverie, por exemplo, onde Muta o vídeo até o final. Muito obrigado, cara. Nossa, eu te amo muito, Nate. Cara, eu te amo pra caralho. Nossa, muito obrigado. Vamos aproveitar esse momento de paz, guys. Vamos ficar conversando aqui. Eu ainda acho o Inferno do Dante pior. Ah, cara, é que eu não vi muitos do Inferno de Dante, pra ser sincero. Acho que eu vi 1 ou 2 no máximo. O que eu não gosto do Inferno de Dante é o fato dele ser... O vídeo é muito vago, ele fica muito tempo explicando. Explicando não, perdão, é resumindo a obra que todo mundo já viu, contando a história que todo mundo já viu.
Ele gasta muita... Hoje eu vou explicar por que o Meruem é foda. Ele vai lá e começa a explicar toda a história do Meruem. Caralho, isso não... Sabe? Isso é muito chato. E eu não gosto que ele fala, tipo assim... E ele fica empatizando, ele fala assim, não, cara, é muito foda, é tipo o melhor anime de todos. Ele fala, tipo, o que é e nem fala direito. É isso, ele faz isso muito, não. O Meruem é o melhor vilão. Por quê? Aí ele vai lá e conta o que acontece no Meruem. Não, guys, você tem que ver que isso aqui, cara, é um dos melhores trabalhos de personagem que eu já vi. Porque é o seguinte, aí ele vai lá e conta o que acontece no anime. Tipo, caralho. E ele não se aprofunda nisso, ele não dá É, ele não dá opinião. e tipo, se ele falasse assim, se ele fizesse isso, só que falando da boca pra fora, eu aceitaria um pouco mais, é só um vídeo ruim qualquer. Mas ele faz isso, eu sinto, pode ser que seja um pouco escroto da minha parte, mas eu sinto uma pompa, sabe? Ele tenta falar isso de uma forma assim, presunçosa. Não, eu vou explicar aqui, por Sim, quê. eu também acho. Então, tipo, não gosto disso. O linkzinho, pelo menos, é aquilo que a gente falou. Ele pelo menos fala da boca pra fora. Ai, guys, tem uma opinião aqui, ó. Pensei nisso sobre One Piece, vou fazer. Então, sim. É o que ele falou no começo do vídeo passado, né? Tava com ela no Discord aí, peguei isso daqui e eu vou fazer um vídeo. Então. É isso. Não tentar passar um ar de eu não tenho nada contra mas... vídeos. Eu não tenho nada contra vídeos despretensiosos. Pô, a maior parte do meu canal foi fazendo vídeo despretensioso. Só que eu acho que, tipo assim. Eu gosto de impressões. Eu adoro, por exemplo, o vídeo do Gaveta. O pessoal pode ficar mandando Gaveta aí pra ver. O que o Gaveta faz de especial no vídeo dele? Caralho, pô, o Gaveta fez uma pesquisa incrível. Não, o Gaveta só dá opinião. Só que eu gosto da opinião dele, entendeu? Ele fala a opinião de um jeito legal, ele é carismático, o Gaveta é divertido, ele dá uma opinião bacana. Então, não precisa ser um vídeo excepcional. Volta pra onde você mutou, presta atenção no assunto e opina. Mas é um viado, né? Caralho. Pede pra ele censurar, e foda-se, ele só não censura. A censura do governo mundial depende do humor do líder da empresa de jornalismo. Eu gosto de vídeo de opinião boa e engraçada. Eu acho que o vídeo de opinião vale muito se a pessoa tem uma opinião interessante, se a pessoa se expressa bem, se a pessoa é divertida. Eu gosto da Gaveta por causa disso, ele dá bons exemplos, ele é engraçado, ele é carismático, sabe? Então eu gosto disso. Porque se você abre um vídeo e só fala o que aconteceu no anime e foda-se, não tem graça, ou você abre pra dar opinião, só que tu só fala a tua opinião e foda-se, sabe? Não precisa ser um vídeo revolucionário, mas tem que ser um vídeo divertido, maneiro, sabe? Que é divertido você ver. Mais dos caras. Tipo o que aconteceu nos últimos arcos da Reverie, por exemplo, onde rolou toda uma notícia que o governo mundial falou que o Morgans não podia noticiar. Ele foi lá e cagou e noticiou a notícia. Tem um agente do governo que até foi lá no local onde o Morgans estava. O Morgans não só cagou, mano, como Eu gosto de vídeo de opinião merda, tipo o cara do Voice Makers. Bon Clay me lembra Hitler muito maior do que Gnose em Hunter x Hunter. Sim, vídeos que são engraçados não intencionais, né? O cara fez pra ser sério, mas as coisas que ele fala tão absurdo que é engraçado, né? Eu acho que vale. Eu acho que seria mais legal se o público em volta disso não fosse muito burro. Mas aí foda-se o público, a gente se diverte com o vídeo do vídeo, tá ligado? Olha, voltou o galho, que saudade da contagem, mano. 201, 202, Tem tempo. 203, Tem tempo que ele tá travado no 200. 205, 206, Tamo junto, mano, valeu. 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, Sim. 215, 200 Indiscutivelmente. 216, 217, 18. É claro, 19, 20. eu dou risada aqui, eu acho engraçado e tal, mas eu, sei lá, termino o clipe, eu sempre vou pensar e falar, pô, vai ter um idiota que não. Vai ter uma grande massa de idiota que não vai entender, que a gente tá zoando, não tá levando a sério e não tá argumentando. Você tá falando do nosso react. Não só disso, o próprio comentário do vídeo do cara. Os comentários das pessoas vendo o vídeo dele, tá. É tudo, no geral, o nosso react, o do cara, do próprio vídeo do cara. Daí As pessoas são boas, né? Fazer o quê? Aquele velho papo, né? Já falei aqui. O pós-viso é tristeza. Vale muito mais um vídeo carismático divertido do que um vídeo que o cara fala uma coisa que eu concordo, né? O meu exemplo máximo... 202, 203, 204, Bota ele duas vezes essa 205, merda. 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 200 Obrigado. O meu exemplo máximo foi fazer o Bancho. Adoro os vídeos do Bancho, eu discordo de 99% do que ele fala. Pelo menos o Bancho eu acho que ele fala bem. O Bancho, ele é divertido, ele tem carisma, pô. Ele tem carisma, eu... ele... Adoro ver os vídeos dele discordar e reclamar dos vídeos dele sempre, porque ele é chatão, eu acho tá que ligado? o Bancho é perfeito mesmo, que a gente sempre zoa, que ele sempre tá batendo no mesmo ponto, que é o fato dele fazer muito Shadowbox, com um Endo de 12 anos, mas eu acho que o jeito que ele fala, o jeito que ele a característica dele, a gente sempre vê o vídeo, zoa essa característica dele e continua vendo, tá ligado? Tipo, isso. E um outro exemplo do... O jeito que ele fala legal, ele não coloca essa pompa toda, ele argumenta bem, eu não acho tipo, péssimo, não.
ruim, não. Um exemplo do caso, do outro caso, né, que o cara falou do caso do Icemakers, pra gente, é o Anime Trip, né? Pra mim, ele fala maiores atrocidades, a gente adora ver ele, porque, né, é divertido. Vai lá, Garrick. Manda boa. 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, Sim. 223, 224, Concordo pra caralho. 225, 226, 227, 220. Tudo O caso do tem Anime um Trip, o caso do Anime limite, Trip era né? pior. O caso do Anime Trip era bem pior, porque o caso do Anime Trip ele tentava passar um ar de professor Tentava. e ele desprezava ao contrário. O Era Carlos, pior pelo ainda. menos, ele fala do pretencioso, né? Ele só fala, achei isso, achei aquilo. Fala merda uns absurdos, fala merda uns absurdos. Mas ele falou no foda-se. O MTV tenta ser. Como é que é a vinheta dele? Ciência, filosofia. Sim, sociologia, animes. Sociologia, animes. Eu li o livro, eu estudei. É foda. 216, O Carlos, ele 217, naquele vídeo tinha bastante 218, compra, ele tentou 219, superiorar você que acha 220, isso, você é criança. 221, não sei o quê. 222, Mas ele não tentava, 223, ser 224, professorzinho, não. 225, É. 226, 227, Dá pra ter um ranking, né? Um 220. ranking. Cara, não. Mas pra também atacar um pouquinho o Carlos, ele diminuía assim a opinião da galera. Ele falava, vocês gostam disso aqui porque vocês gostam de desenho, vocês não. Ele tinha um ar de arrogância, assim. Não é igual assim, sou professor. Mas então. ele meteu eu entendi vocês não. Ele meteu Sim. um ar assim. Dá pra fazer um ranking, né? De quem é. Uma tier list, né? Qual que é o pior tipo, assim. Tem o Anime Trip, o Carlos e o. Qual que a gente falou? O Pior Ferraz dos Dante. Esse. Vai ter o Bancho, o Linkzinho, né? O Gamer, né? Então precisa colocar isso lá embaixo, lá que é tranquilo. O Morgans não só cagou, mano, como um agente treinado do governo levou uma surra de um pássaro jornalista e meio que ficou por isso mesmo. Ou então, quando o governo mundial mais tarde falou pra que a foto do Luffy no Gear 5 não fosse publicada no pôster do cartaz dele, ele cagou, só colocaram uma foto no cartaz mesmo assim, dane-se. A maior organização do mundo não conseguiu impedir um cartaz de ser lançado com uma foto que eles queriam que fosse censurada. Fala a verdade, isso não é engraçado. Quer um exemplo bom disso? Os Chichibukai. Os Chichibukai, eles eram pra ser o quê? 7 piratas que foram contratados pelo governo pra ajudar o governo. Eles recebem benefícios em troca disso, tipo, não serem caçados pela marinha. Mas isso é na teoria, porque na prática, a maioria dos Chichibukai simplesmente ignoram o governo. Isso porque a maioria dos que a gente conhece, inclusive, eles na real usam isso em benefício próprio pra poderem fazer métodos de corrupção. O Crocodile, por exemplo, que tava quase virando rei de um país onde ele ia Mas isso é estourar maneiro pra caralho, não entendi. de fazer um monte de coisa errada. Ou o do Flamingo, por exemplo, que ele era rei de Dressrosa. Eles abusam dessa autoridade que eles ganharam do governo. Tipo, uma ideia que faz sentido, só que daí na prática não é completamente o contrário. Isso é uma ideia que, você ajuda nós, mas você fica isento. E isso é uma puta brecha pra corrupção do caralho. É bem feito pra porra. É muito bem feito, hein? Não sei se ele tá criticando isso, só pontuando. Lá vai o Garlic. 228, 229, 230, 231. Você tem um limite, cara? Você tem um objetivo? Tipo, você quer chegar no 1000? 228, Você quer, assim, ter um 229, plano ou só tá indo assim quando dá vontade? 236, 237, 238, 239. Nossa, eu posso estar lendo junto, só que no mesmo ritmo, só que um atrasado. 236, 237, Um pouco atrasado que eu acho. 238, 239, Eu acho legal esse ponto que o One Piece nunca tentou se aprofundar nisso, né? É uma ideia que, em ideia, já não faz muito sentido, porque eles são contra a pirataria, mas eles abriram brecha para piratas, sabe? Em essência, já te deixa com o pé atrás sobre essa lógica do governo. Só que, beleza, faz sentido, e ainda assim, na lógica da obra, usam isso pra corrupção. E isso nunca é aprofundado, eu acho isso muito foda. Eu acho isso muito Porque foda. é só lógica pela lógica e funciona pra Principalmente o Crocodile do Flamengo, né? Que ele mencionou aí. Sim. Principalmente esses dois. Muito bom. Não só isso. O Lau, ele foi Shichibukai só pra pegar a informação de um cara e depois vazou. Eles abusam, né? O pessoal abusa disso. Eles assim. abusam mesmo. É bem legal como eles usam o sistema do governo pra que é. País onde tinha tudo, cara. Tinha tráfico humano. E aí, Gabriel? Falando em Bancho, opa! Oba! Eba, vamos fazer linkzinho, graças a Deus. Mano, tinha passagem de arma, de droga, de qualquer coisa que você possa imaginar. O cara fazia todos os crimes possíveis relacionados ao mercado negro, e isso tudo por baixo dos panos, sob proteção do governo. Existem exemplos mais simples, cara. Um que eu acho muito engraçado, por exemplo, é a própria Boa Hancock, né? A Imperatriz Pirata. Sempre existiu, cara, uma piadinha que eu achei muito engraçada, que é a parte da Boa Hancock ser a mulher mais bonita do mundo, né? Então a gente sabe que aconteceu várias vezes do governo mundial enviar uma carta, ou enviar um navio, por exemplo, pra lá, e pedir pra ela comparecer em algum lugar, ou pra ela fazer alguma coisa, e ela só ignorar. Ela é ultra gostosa, as pessoas vão perdoar ela se ela não fizer e tal, ela fala isso, vai embora, às vezes ela até rouba. 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251.
Vamos lá, vai lá, lê aí. o navio da marinha e é isso, não acontece nada com ela. E aí, cara, a gente entra nos maiores problemas de verdade pra mim. Nico Robin e Monkey D. Luffy. Lembra daquela historinha que eu contei pra vocês, do governo mundial, século perdido, blá blá blá? Então, é aí que as coisas começam a apertar um pouquinho. Porque a relação do governo mundial com a Nico Robin e o Monkey D. Luffy não é só um probleminha de incompetência do governo mundial, cara, chega até a ser meio furo de roteiro mesmo, sabe? É só vocês pensarem comigo no seguinte, depois que o século perdido foi de base, o reino perdido e todas aquelas coisas do passado e tal foram esquecidas, Caralho, Garlic! em pedras antigas conhecidas como poneglyphs. E é 252, 253, um personagem se acha igual a 255, 256, 257, Acabou de tudo, depois de Garlic, cara. 259, 260, 261, 262, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, essas pedras aí, inclusive, foram feitas em uma linguagem totalmente diferente, que é proibido, por conta do governo mundial, aprender a interpretar e ler Tu deixou de fazer faculdade pra isso, né, mano? poneglyphs. Isso é tão importante e crucial pra história, cara, que, por exemplo, o governo chegou a destruir um país inteiro, só porque eles começaram a aprender a ler poneglyphs. O reino de Ohara começaram a pesquisar sobre o século perdido, o governo foi lá e tacou fogo num país inteiro, mataram até a última pessoa, porque não podia descobrir coisas a respeito da história, porque Ohara sabia demais. E nesse meio de Ohara, uma única jovem sobreviveu, uma criança de tipo 10, 11 anos de idade, essa que era a Nico Robin. Gente, a Robin é a única pessoa viva no mundo de One Piece, ou pelo menos uma das únicas pessoas vivas no mundo de One Piece, que sabe ler poneglyphs. E poneglyphs não tem só essa simples importância de contar a história do passado, que já é muito importante. Não, existem 4 poneglyphs do mundo de One Piece que são coordenadas. Se você pegar, decifrar eles, jogar num mapa as coordenadas, você vai Eu sempre me incomodei muito com o fato da Robin ser a única que lê essa porra e ela nunca ensinou essa merda pra ninguém, tá ligado? Se fodem com ela, acabou, mano. It's over total. encontrar a localização da última ilha do mundo de One Piece, a ilha secreta Laugh Tale, onde está escondido o tesouro One Piece. A mera existência da Nico Robin viva coloca em risco tudo que os caras construíram por 800 anos. E mesmo assim, quando a Nico Robin era uma criança de 12 anos de idade, 10 até 12 anos, os caras só não conseguiram capturar ela. Fora o fato de que se a gente for pra arcos como, por exemplo, Enies Lobby, que é quando a gente começa a ter uma noção da importância da Robin. É muito engraçado, cara. Here we go. 263, 264, 265, Ah, eu odeio esse 266, cara, vai tomar no 267, 268, 269, 270, Ai, 271, caralho, não vou negar que eles estão salvando essa merda do 272, vídeo. 273, Não 200, pausa, não dá pra ouvir nada que ele fala com dor em cima. 263, Não consigo me 264, concentrar. 265, 266, 267, 268, 269, Sim, essa é a ideia. 270, Cara, 271, 272, 273, 200. Porque o governo não mata ela, eles querem capturar ela viva porque é conveniente. Na hora de fazer os bagulho com o Hara, por exemplo, os caras tacam um berrante, né? Eles vão lá, tacam fogo no país inteiro porque os caras sabem ler poneglifo e não pode saber ler poneglifo. Mas na hora de capturar a Robin, não, tem que capturar ela viva pra gente pegar informação. Eles podem capturar com tranquilidade, capturem ela, conversem um pouco, deem um chazinho se possível. Imagina se o governo mundial se levasse a sério, cara. Tipo, o Luffy vai lá e tá chegando pra poder salvar a Robin. Na hora que o pessoal da CP9 vê que o Luffy tá chegando e eles sabem que tem uma chance mínima de 0,5% deles perderem, eles fazem o seguinte: vão lá, descem, matam a Robin. Acabou, é isso, pronto, acabou. Mal venceu. Cara, que besteira, mano. Ninguém vai virar o rei dos piratas. É Nossa, isso. que Esse probleminha, hein? argumento dá pra dar a volta esse argumento bem. É, pô, que argumentinho, mano. E vale sacar antes de terminar o vídeo, tá? Eu nem ia falar muito sobre, mas a mesma coisa vale pro Luffy, tá? Deixa eu explicar o bagulho a respeito do Luffy, bem rapidinho. De acordo com a própria história de One Piece, o governo mundial ficou cerca de 800 anos atrás da fruta do Luffy, a Hito Hito no Mi, modelo Nika. E finalmente, 12 anos atrás, eles teriam conseguido pegá-la. Logo depois de pegar, eles já fizeram uma cagada, colocaram ela no navio com a CP9 pra proteger. Tudo bem que beleza, eles não esperavam que alguém fosse tentar roubar a fruta e tal, mas pô, a CP9? Não colocaram um almirante pra poder garantir 100% de força, que eles iam conseguir trazer a fruta e guardar em algum lugar. Isso tudo bem, eu não acho que seja um problema gigante, não, mas isso tudo bem porque foi claramente inventado depois. Então você questionar, pô, mas peraí, né? O negócio foi inventado depois, beleza. Agora, o negócio da Robin é tudo bem estruturadinho, o arco é todo redondinho, funciona direitinho ali dentro do que foi proposto, tá ligado? Não é uma coisa que eles inventaram depois pra caralho pra alterar, sabe? E usar pro que quer que eles quisessem usar a fruta. Não, botaram uma CP9 pra proteger a fruta. Resultado, um dos piratas mais fortes do mundo, Shanks o Ruivo, veio, roubou a merda da fruta. Passam-se 12 anos e surge no mar o Monkey D. Luffy, o moleque que eu vou só listar na ordem. O Luffy tem a fruta da Hito Hito no Mi modelo Nika, que por sinal o governo sabia que era essa fruta, tá gente? Foram eles que mudaram o nome pra Gomu Gomu no Mi. Então eles sabiam que o Luffy tinha essa fruta. Ele tem um chapéu de palha, que se vocês já viram aí os últimos arcos de One Piece, vocês sabem que o chapéu de palha é importante. Ele tem o maldito D no nome, né? A letra D. Ele é neto do Monkey D. Garp, filho do revolucionário Monkey D. Dragon. E mesmo assim os caras nunca trataram o Luffy com seriedade mesmo, cara. Nem na metade da obra, cara. E É, isso é um furo mesmo. Não era pra ser Hito Hito, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Não era pra ser Hito Hito, era pra ser o Gomu Gomu mesmo. Ninguém dava moral pra ele porque achava que era só um moleque com a frutinha de borracha besta. E depois o Oda inventou essa porra e criou um furinho aí, né? Faz parte. Não é novidade pra ninguém que o One Piece tem uns buraquinhos.
Tem essa desculpa de que o governo não sabia da fruta e blá blá blá. Eles sabiam, o Luffy é obviamente importante. A gente tem páginas do mangá, tipo o In olhando pro chapéu de palha gigante. Ou seja, o moleque tem o Di, tá com a fruta, tá com o chapéu de palha. É ele. Já tava quase acabando, Garrett. 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284. Ó, não interrompeu dessa vez. Você acertou a quantidade agora que ele lê. Claro. 274, Ele é até mais alto, ó, 275, pra que vocês entenderem. 276, Entenderam? 277, Vou ler mais. 278, Repetindo. 279, 280, 281, 282, Olha que o lado bom dinheiro. Não, 283, pra mim tá ótimo, vai lá. 284. Por mim tá maravilhoso. É o Joy Boy. Mata, ele é perigoso. O Luffy foi pra Enies Lobby e saiu de lá suave. E a gente nunca viu o governo mundial tratando o cara com seriedade, sabendo que ele possivelmente é a razão pela qual o governo mundial vai ser derrotado um dia. Mesmo assim, não tratam ele com tanta seriedade. É só vocês pensarem em momentos como Sabaody, por exemplo. Vocês lembram de Sabaody? O Enies Lobby, eu entendo eles não terem acabado com o Luffy de uma vez, porque meio que botaram na mão do Spandan ali, né, a operação da Robin, né, e isso aí o Spandan é um imbecil, beleza. Eu aceito isso. O que me incomoda é só o resto da guarda de Enies Lobby, já falei isso, né. É só o resto da guarda, além da CP9, é uma merda. E aí não tem defesa nenhuma, aquela porra, a galera toda lá é derrubada pela Galley Company, tá ligado? Isso me incomoda, mas tipo, eles não terem conseguido parar o Luffy por causa dos Panda, eu aceito. Tentaram o Buster Call lá, né? Deram na mão dele, então, ok. De quando o bando do Luffy foi derrotado, isso justamente porque ele socou a cara de um Tenryubito. Se ele não tivesse socado a cara do Tenryubito, não teria vindo um almirante nenhum pra poder enfrentar ele. Ou seja, o Luffy ia passar pro Novo Mundo suave, não ia ter nenhuma barreira. O Luffy foi pra Marineford. Eu me arrisco a dizer, Como assim, que Galley por Company é uma vez, foda? o Luffy É. era a figura mais importante Eles que estava são em Marineford. Ele era mais importante do que o Barba Branca, do que o Ace, do que qualquer um ali. Ele é o possível cara que vai libertar o mundo, que vai derrotar o governo mundial, que vai derrubar o governo mundial. E mesmo assim, entrou e saiu de Marineford, e o governo mundial fez alguma coisa pra garantir que ele fosse capturado? Não. Como eu ia dizendo desde o começo do vídeo, pra 800 anos se preparando, os caras na realidade são bem despreparados, se me permite dizer. Ah, sim, faz parte, a história é muito longa, tem os errinhos. Posso mandar um endcast? Sei que é longo, mas você assiste até onde aguentar. Tá ouvindo, fiquei curioso pra saber o que você Vai é. acabar 10 segundos. 200, Cara, eu vou ver 2 minutos. 286, 287, Eu vou ver 2 minutos e cansar, mano, já tô dizendo. Pode mandar. 288, Eu vou ver 2 minutos e cansar. 289, Provavelmente. 290, 291. Esse é o vídeo que você queria? Cara, lá vem 292, bosta, mano. 293, 294, 295. Cara, para, velho. Já deu. Já deu. É esse vídeo que você Tem nem mais queria. graça o corte já, mano. O corte já passou de 1 hora, se passa, as pessoas já não vão querer Sem ver. dúvida, aí viu 5 vídeos. Mano. O pessoal vai ver Alexandre dando rage linkzinho. Aí vai ver kkk engraçado, vai me xingar nos comentários, já deu. Já acabou. Aqui a gente nem tá mais. Já deu a graça. Já, Os fãs do linkzinho vai entrar, vai achar que tá falando sério. vai achar que tá ter falando sério, nenhuma, vai ficar vai xingando. rede. Nossa, como o Alexandre é rude, o cara, nossa. E aí já fez, o ciclo do corte já foi feito. Vai entrar o entendeu? Franas, vai falar de Tokyo Ghoul, O Fran vai estar gol, vai ter o cara lá com a fotinha do Pode pato Ganso, cobrando o vai Max falar de Max Crônico. Crônico. É, padrão. Vai falar o cara com foto de Chainsaw Man, que vai falar Isso. Kanye West de novo. Isso. Entendi, cara, entendi. Beleza. Já foi acabou, feito o ciclo já, pode Já encerrar. acabou, engraçado, Já beleza. deu, guys, já deu. Vamos guardar aqui pra pelo menos ter uma parte 2 eu ganhar dinheiro em dobro nisso. Puta que One pariu. Piece. Pois é, quem poderia Não, prever pô, que... Olha lá.